Tá gravando? Eu Legal. acho que sim, para mim aparece aqui. Apareceu? Uhum. Legal. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no nosso terceiro UX Trends, que é uma iniciativa do time de experiência do usuário aqui do Pra Valer, mas tem como objetivo aqui disseminar conhecimentos a respeito de coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, sobre produtos digitais, também tem a ver com experiência, é aberto a todos que têm interesse em participar, tá? Sem nenhum tipo de restrição. Lembrando que quem quiser participar, convidar a gente de fora, pode chamar para participar, basta pegar o link aqui que eu vou divulgar agora aqui no lado, aqui no chat, quem não tem ainda, tá? É só clicar no link que aparece aqui para eu aceitar. Essa é a apresentação do Marcelo, vai ser gravada, né? E a gente vai publicar nos canais aqui dos times do Pra Valer. Posteriormente, muito provavelmente, a gente vai publicar em algum canal do YouTube. Eu estou vendo se eu publico no meu, ou se depois eu publico até no canal do Pra Valer. Bom, dito isso, muito obrigado a presença de todo mundo. Obrigado, Marcelão, aí que dedicou esse tempo para ajudar a gente com um tema que é mó. Assim, ele é legal, é hype, mas ele tem uma seriedade muito, muito grande por trás disso, fora a proposta de valor, né? Para quem não conhece, o Marcelo aí é uma das grandes, uma das autoridades. Ele não gosta de falar isso, que eu já comentei, mas é verdade. Ele é uma das autoridades do tema aqui no Brasil. Se você for qualquer coisa que você for pesquisar a respeito sobre acessibilidade, você vai ver ele, o Aguilera e alguns dois, três carinhas aí. Não é para menos, que tem embasamento, tem propriedade no que está falando. E aí, com a palavra, eu passo para você aí, Marcelo. Se apresenta para a galera e manda ver na sua apresentação. Beleza, valeu, Vitor. Deixa eu só ver. Porque eu tô olhando aqui se eu não tô falando no mudo, né? Porque às vezes a gente sempre tá De falando no mudo, faz parte do processo. Valeu pelo convite. Só dar um disclaimer aqui também para a galera, que assim, o que eu vou apresentar agora, de certa forma, ele mescla apresentações que eu fiz em outros lugares, mas também é um resumão do curso da Mergo. Tá? Para quem não sabe, eu tenho o curso de acessibilidade da Mergo, que acontece pelo menos uma vez a cada mês ou a cada 2 meses, aí depende. A próxima turma é final de agosto, por exemplo. Só que o que acontece? No curso eu tenho 12 horas para falar tudo aquilo que eu vou falar aqui com vocês em 1 hora, 1 hora e 10 por aí. Mas de qualquer forma a gente abre um espaço aqui para as perguntas. E como o Victor comentou, realmente acessibilidade é algo que as pessoas estão falando cada vez mais. É cada vez mais comum o interesse no tema, seja pessoal, seja as empresas em si. Infelizmente, esse assunto acaba não entrando direto do jeito certo. Normalmente é por compliance, porque as empresas estão fazendo porque ainda estão identificando que são obrigadas a aplicarem acessibilidade devido à legislação. Mas a gente vai falar sobre isso aqui no aspecto geral. Então, assim, quem já participou do meu curso da Mergo, se tiver alguém aqui, com certeza vai ver muita coisa repetida, porque, como eu falei, é um resumo do curso. Só que tem exemplos diferentes dos que eu acabo aplicando ali no curso. Na verdade, eu vou variando sempre, né? Para justamente tem um ponto aí de mudança entre uma apresentação e outra. Vou compartilhar minha tela aqui já com vocês. E aí vocês já verificam se tá exibindo para vocês ou ainda não. Tá sim, tá sim. Tá assim? Então, fechou. Então, beleza. Fechou. O título da apresentação é Experiências Impecáveis para Todos. Por quê? Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando para todo mundo. A gente não está falando só para pessoas com deficiência. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar cada vez mais. Quando você fala de acessibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é alguma coisa relacionada a pessoas com algum tipo de deficiência, e isso não é a realidade que representa o todo que a gente precisa pensar. Por quê? Quando a gente fala de acessibilidade atitudinal, ou, ou acessibilidade arquitetônica ou urbana, a gente sim está focando em melhorar os espaços para as pessoas com algum tipo de deficiência. Porém, quando a gente fala de acessibilidade digital, quando a gente está falando de produtos e serviços digitais, vai muito além disso.
As pessoas com algum tipo de deficiência possuem problemas para navegar, possuem barreiras para navegar, na verdade, promovidas pelo próprio produto ou serviço, e o nosso objetivo é justamente eliminar essas barreiras, fazendo com que todos tenham acesso a esse conteúdo, facilitando assim o acesso à informação, que é o propósito da acessibilidade em si. Acessibilidade, acesso. Acesso ao quê? À informação. Por quem? Por todas as pessoas. E onde? Onde e quando elas quiserem acessar. Se você começar a pensar em contextos de... Para quem já desenvolve sites e aplicativos, por exemplo, já há algum tempo, já deve ter ouvido falar em design responsivo, já deve ter ouvido falar em content first, já deve ter ouvido falar em mobile first. Todos esses tipos de conceitos, de certa forma, associam-se com a acessibilidade. E é aí que começa a entrar todas as questões e vai fazer muito sentido quando eu apresentar os exemplos que eu tenho aqui. Vamos lá para frente. Um pouquinho sobre mim, o Vitor já deu spoiler aí, mas atuo com produtos digitais há quase 20 anos, sou professor convidado da SPM Belas Artes para aulas de acessibilidade e instrutor na Mergo, como eu havia comentado, e membro do grupo de trabalho de acessibilidade do W3C Brasil. No Itaú, hoje eu estou no Itaú, trabalho desde 2008, minha formação é desenho industrial, mas quando eu entrei no Itaú, eu entrei como front-end, então atuei como front-end por 6 anos, e de 2014 até agora eu estou no time de UX. A verdade, atualmente, mais precisamente no time de CX e dentro do time da equipe de Design Ops. Por quê? Acessibilidade é um tema que faz sentido estar em operações porque ele vai contemplar todos os canais e todos os usuários. Basicamente é isso. Vamos começar de fato. Tentem não ouvir isso. Tenho certeza que quem já ouviu a garrafa de Coca-Cola sendo aberta, nesse momento eu tenho aqui na tela, né, uma garrafa de Coca-Cola sendo aberta, e vocês vão perceber que eu vou descrever quase todos os slides, porque eu não sei necessariamente quem está nos assistindo. Se tiver alguém com alguma dificuldade visual, vai compreender melhor a informação que eu passar. Basicamente, a gente tem uma garrafa de Coca-Cola aqui sendo aberta por um abridor de tampinhas, e a tampinha semi-aberta. Quem já ouviu essa referência, com certeza nesse momento já ouviu também o barulho. Ou isso, tentem não ouvir isso. Quem já teve essa percepção visual das borbulhas do copo de Coca-Cola quando o copo está cheio e aquelas bolinhas estourando ali do refrigerante, por exemplo, com certeza estão nesse momento ouvindo essa informação. E o que é que a gente está passando nesse momento? A gente está fazendo um trabalho que a gente chama de sinestesia. A sinestesia ela é fundamental no processo de publicidade e propaganda. É aquilo que nos dá emoção, aquilo que contribui para a gente ter sentimento para algumas informações. Só que isso funciona muito bem no ramo da publicidade. No caso de produtos e serviços, a gente precisa ter uma previsibilidade e clareza muito grande das informações que a gente apresenta em tela. Se eu não tiver essa previsibilidade e clareza, fatalmente a gente vai estar pecando em algum aspecto da acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, eu sempre vou repetir esse mantra diversas vezes na apresentação e vocês vão ter que ficar com ele na cabeça para sempre. Acessibilidade é tudo sobre pessoas e quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de todas as pessoas. Eu vou passar um primeiro vídeo aqui, agora, que é justamente relacionado a esse tema. Eu espero que saia o som. Caso não saia o som, Vitor, você me dá um toque, que aí eu cancelo o vídeo, a gente vai seguindo em frente e depois eu mando o link dos vídeos. Mas confere Legal. aí se vai estar passando o som. Beleza. Tá? Tá. Não? Não tá. Tá. Então é o seguinte. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou transmitir o vídeo aqui em si. Na verdade, eu vou transmitir sim. Já comecei, os outros eu não vou transmitir. Vocês vão assistir um vídeo sem áudio e pensem que vocês, nesse momento, são deficientes auditivos e nenhum de vocês estão escutando conteúdo em vídeo. E daí vocês vão entender a importância das legendas em vídeos. Vou deixar rodando o vídeo. Ixi, mas não é para ouvir mesmo? É que não tá passando. Deixa sem som. Tá sem som mesmo. Tá.
Ó, o fato de ter compartilhado um vídeo sem som, sem áudio, nesse momento vocês devem ter tido uma experiência de quem tem uma deficiência auditiva, por cerca de 2 ou 3 minutos aqui, que foi o tempo do vídeo. Basicamente, vocês leram as legendas, mas eu tenho certeza absoluta que, assim, eu já assisti esse vídeo umas centenas de vezes, todas as apresentações que eu faço, mas para quem assistiu esse vídeo agora e não estava com áudio, deve ter se confundido um pouco com as legendas. Por quê? Apesar de termos legendas nesse vídeo, eu acabei de perceber que não temos a informação de quem está falando naquele momento. As imagens se mesclavam com situações em que o Patrick, ele é um radialista cego e ele utiliza um recurso de leitor de telas, no caso o Voice Over do Mac, para utilizar e conseguir editar os áudios que ele tem ali em tela. Mas as mensagens e as legendas se mesclavam com a fala dele e também com o próprio leitor de telas. E ali não identificava quando era um leitor de telas e quando era o Patrick Lafayette falando. Então, assim, vocês que assistiram esse vídeo nesse momento agora e não tiveram essa percepção, pensem que vocês tiveram uma dificuldade momentânea em torno de 2 minutos. Para quem depende exclusivamente desses conteúdos todos os dias, em todo momento da vida, percebam a necessidade e da identificação. Isso é um processo de acessibilidade também. Tem tudo a ver com outros exemplos que eu vou mostrar. Esse vídeo, eu vou compartilhar depois com o Vitor esse material, ele vai poder compartilhar com a galera, e eu compartilho também os links, né, dos vídeos, então vocês vão conseguir assistir esse vídeo aqui numa boa, com áudio depois na próxima vez. Como a gente não está conseguindo compartilhar com áudio, eu não vou mostrar os outros vídeos da apresentação, tá? A gente já acelera o processo e depois eu mando todos os links que eu iria apresentar aqui para vocês. Acesso universal. É o que a gente fala sobre acessibilidade. Não é só para pessoas com deficiência, não é só para pessoas com deficiência visual, não é altruísmo, ninguém está fazendo favor para ninguém, a gente está falando de negócios, inclusive. Enfim, acessibilidade é para todo mundo. Falando em números especificamente falando, 1 em cada 7 pessoas no mundo possui algum grau de deficiência e 1 em cada 4 pessoas no Brasil possui algum grau de deficiência. Nesse caso, estamos relacionando essas deficiências a deficiências permanentes. Por exemplo, eu tenho miopia. Se eu esquecer meu óculos em casa, ou se eu tirasse meu óculos por qualquer motivo que seja, e ou não tivesse o óculos, eu dependeria de ou chegar muito próximo do monitor para conseguir conversar, para conseguir entender aquilo que está na tela, ou utilizar um recurso de tecnologia assistiva como um Zoom, por exemplo. Quem aqui testa site com Zoom? Eu tenho certeza que se tiver talvez 1 ou 2 no máximo, dificilmente as pessoas testam um zoom do site. E o zoom é uma ferramenta fundamental, por exemplo, para quando você tem esse tipo de dificuldade, ou uma pessoa com baixa visão que utiliza sempre com zoom aplicado. Ocorre que quando você aplica zoom na sua interface, nem sempre ela se adapta ao tamanho da tela de uma forma correta. E daí que entram os padrões de acessibilidade da WCAG, que já a gente vai falar mais. Porque você seguindo esses padrões e atendendo esses princípios, você teoricamente já está melhorando a qualidade do seu produto para qualquer situação. É isso que é isso que a gente leva em consideração na aplicação de acessibilidade. Voltando aos números, se a gente pensar que cerca de 50 milhões, esses dados são antigos do IBGE de 2010, os dados mais atuais não levam em consideração todos os tipos de deficiência, sim deficiências severas, então os números vão ser menores, porque a quantidade de deficiências severas é bem menor do que o amplo aspecto nesse caso, mas aqui a gente está levando em consideração apenas pessoas com deficiências permanentes, em qualquer situação. Não está sendo levado em consideração pessoas com deficiências situacionais e deficiências temporárias. Por exemplo, quando você quebra um braço, você vai ficar um tempo com o braço engessado e durante aquele período você pode não conseguir utilizar o mouse. É só um exemplo. Qualquer tipo de situação específica. Você pode ser uma mãe com uma criança no colo, segurando o bebê numa das mãos e tentando efetuar o pagamento de uma conta na outra mão, no celular, por exemplo. Você também vai ter uma dificuldade porque você vai estar operando ali o celular naquele instante, momentaneamente, situacionalmente, com uma mão. Será que ela vai conseguir ter a mesma facilidade do que em todas as situações? Quando a gente está falando de acessibilidade, a gente também está trazendo uma questão de design inclusivo para quem está projetando. E o design inclusivo deveria pensar em todos esses aspectos que eu estou comentando.
A gente também não tem como fugir da legislação. A LBI ela foi publicada no Diário Oficial em 2015, passou a valer a partir de fevereiro de 2016. LBI é o acrônimo de Lei Brasileira de Inclusão e basicamente o artigo 63, porque a LBI ela trata de todos os aspectos de acessibilidade, desde física, digital, mas o artigo 63 ele vai trazer algumas questões relacionadas a toda empresa com sede no Brasil precisa ter o seu site ou o seu documento digital ou o seu contato ou a sua forma de comunicação acessível para todas as pessoas. A legislação ela frisa para uso da pessoa com deficiência, porque a gente está falando da Lei Brasileira de Inclusão. Então, o foco acaba sendo na pessoa com deficiência, seguindo boas práticas internacionais, que é a WCAG nesse caso. Já já vou falar da WCAG. Para fins de curiosidade, vamos pegar o caso da Beyoncé, que ela foi multada, o site dela, pelo menos, né, foi multada em janeiro de 2019 pela Mary Conner, que é uma deficiente visual, e ela não conseguia, ela é fã da Beyoncé, ela não conseguia consumir os produtos do site da Beyoncé. Quais eram os problemas? Menus eram inacessíveis, imagens sem descrição, os vídeos não tinham legendas, os vídeos não tinham nenhum conteúdo de audiodescrição, que nesse caso era uma pessoa com deficiência visual. Ela não conseguia navegar por teclado pelos elementos em tela. Enfim, são problemas comuns que a gente encontra em qualquer projeto que a gente vai tentar navegar hoje. Outra empresa que foi multada é a Apple, e a Apple é uma referência em acessibilidade. Mas, no entanto, quando houve o processo entre 2017 e 2018, eles tinham uma série de problemas no site deles, que eram a mesma coisa, imagens sem descrições, formulários sem labels, PDFs inacessíveis, a busca não funcionava. Problemas comuns também a maioria dos sites. Qual a diferença da Apple para Beyoncé? A Apple já corrigiu basicamente todos os problemas que eles tinham. A Beyoncé continua com os problemas, pelo menos até ontem, quando eu entrei no site deles. Sempre antes de uma apresentação eu acabo entrando para ver, né, os exemplos se ainda continuam, mas ela ainda continua com esses problemas. Já a Domino's Pizza é um caso bem emblemático. Algumas pessoas devem ter ouvido falar, mas esse caso aqui vale muito a pena prestar atenção, porque em 2016 o Guilherme Robles, também deficiente visual, tentou fazer o pedido de uma pizza no site da Domino's. E o que aconteceu? Ele não conseguiu. Consequentemente, ele entrou com um processo, isso nos Estados Unidos, tá, gente? Ele entrou com um processo e a empresa, a Domino's, desde então, vem tentando provar na justiça que a ADA e a Section 508, que seriam equivalentes à nossa LBI, não tratavam de sites de internet, consequentemente, eles não eram obrigados a ter o conteúdo deles acessível para todas as pessoas, e por isso eles não tinham esse conteúdo. Só que é um absurdo isso, porque o valor que eles estão gastando com o processo, eles já teriam corrigido o site, já teriam feito o site dos concorrentes, já teriam feito uma centena de outros sites diferentes, e não entraria numa disputa judicial que acaba acarretando num problema com a marca, né? Visibilidade de mercado e uma série de outras questões. Não tenho a mínima ideia do motivo pelo qual a Domino's vem fazendo isso. Eu acredito que deve ser picuinha de algum gestor interno, porque não tem outro motivo, mas é importante a gente frisar que esse não é o caminho, né? Aqui no Brasil, eu não sei de nenhuma empresa seguindo a mesma atitude, mas eu não coloco minha mão no fogo. Eu acredito que sim, deve ter algumas situações com relação a isso, que isso é muito relacionado ao desconhecimento do que é acessibilidade. E aí eu trago uma pergunta, né? O que motiva as empresas a trabalhar com esse assunto ou a falar desse assunto? Basicamente, tudo começa na motivação. Tudo começa na culpa, né? A culpa que eu tenho com relação àquela informação que vai ser apresentada ou a culpa que eu tenho em não estar fazendo aquilo de uma forma adequada. As pessoas começam a falar, cara, não é possível que você não está pensando em acessibilidade, todo mundo fala de acessibilidade hoje em dia. Isso naturalmente vai fazer com que você chegue na punição. Você tem que fazer porque você é obrigado por conta da lei, senão você vai tomar uma multa, o que consequentemente nos traz a exigência. Esses 3 primeiros estágios da pirâmide, a gente ainda faz as coisas por obrigação. A gente precisa começar a enxergar o que? Uma recompensa naquilo que a gente está entregando. E essa recompensa, ela se dá sim por retorno financeiro. Porém, no caso de acessibilidade, esse retorno financeiro ele não vai ser visível num primeiro momento. Você depende de fazer análises, fazer acompanhamento daquilo que você está alterando, ter métricas eficientes daquilo que você está projetando, produzindo para o mercado, e depois com os exemplos vai ficar mais claro o que você faz necessariamente para ter métricas desses dados, mas basicamente você tem um retorno, mas não é de
curto prazo, é de médio e longo prazo. Eu gosto de fazer uma analogia com SEO. Não sei se alguém que está assistindo aqui trabalha com indexação para mecanismos de busca, né, dos seus conteúdos. Então, quando você trabalha com SEO orgânico, você não necessariamente consegue ter um resultado de imediato. Você precisa de um tempo maturando, alterando, adaptando o conteúdo e, consequentemente, subindo no ranqueamento. A médio e longo prazo, você vai ter um resultado. No caso de acessibilidade, de certa forma, também é isso. Porém, você também tem outros tipos de retorno, que seria retorno positivo perante a sociedade. Você tem um propósito de trabalhar com causas humanitárias e aí, consequentemente, você sabe que você está ajudando outras pessoas e também você sabe que o seu produto ajudando outras pessoas vai gerar negócios para você. Então, a recompensa ela se dá por N motivos. É natural, quando você começar a enxergar a recompensa, chegar no encantamento do assunto. O que também vai ser natural você chegar na fase da inspiração, porque esses são os pulos que você acaba saltando aí para quando você percebe de fato que a acessibilidade ela é um aspecto muito mais amplo do que o estereótipo que o pessoal coloca em cima dela. A maioria das empresas estão aonde? Entre a punição e a exigência, quando não na culpa ainda. Em que momento que a gente pensa a acessibilidade nos projetos? Esse é um tweet da Amy Hoop, ela foi designer de serviços do gov.uk. O gov.uk é o site do governo do Reino Unido, e é bem legal porque esse site, as pessoas que trabalham lá, na verdade, né, no governo do Reino Unido, são pessoas renomadas, inclusive no campo de acessibilidade e algumas no design. Eles são um portal excelente para ótimas pesquisas de design, de acessibilidade, de usabilidade. E a Amy Hoop tweetou isso, né? A acessibilidade não é algo que você pode deixar para o final, ela precisa fazer parte de todas as decisões, envolvendo todas as pessoas de todas as disciplinas. E por que isso? Porque a acessibilidade não é uma feature. A acessibilidade não é algo que você vai inserir na Sprint 5, não é algo que você vai inserir na Sprint 10 ou na Sprint 15. É algo que você tem que trabalhar desde a Sprint 1, melhor ainda, da Sprint 0. Você tem que pensar a acessibilidade desde o início do seu projeto, porque isso vai diluir, inclusive, os custos da acessibilidade. As pessoas falam assim, cara, acessibilidade é caro. Não, acessibilidade não é caro. O que encarece a acessibilidade é o fato de você ter que refazer coisas que você já tinha construído. Mas qualquer refatoração gera custos, gera mais tempo de desenvolvimento e, consequentemente, vai custar mais para a empresa. Então, o problema não é a acessibilidade em si. O problema é que não houve planejamento desde o início do projeto, porque se tivesse tido esse planejamento, a capacitação dos times, com certeza esse custo seria praticamente invisível e irrisório. Então, é importante não confundir esses conceitos. Não é a acessibilidade que custa caro, foi a falta de planejamento e a sua má capacidade de atribuir os recursos de tecnologias assistivas que causou esse encarecimento do seu produto ou serviço. É importante distinguir essas questões. O que, consequentemente, nos traz a pergunta, quem é responsável pela má experiência, né, de um produto ou serviço, ou de um site de aplicativo, enfim. Basicamente, todo mundo que está aparecendo na tela agora. Começa em UX. O UX ele é responsável pela melhor experiência de todas as pessoas. Eu não posso determinar qual é a pessoa que vai ter aquela melhor experiência. Na verdade, existem muitas situações em que um produto é projetado para uma pessoa, só que outras pessoas também se beneficiam daquele produto. Isso é basicamente aquilo que a gente tem que pensar com acessibilidade, né? E não necessariamente apenas isso. Existem diversas situações que este produto ele pode ser utilizado em algum momento por outras pessoas. Então, o X, teoricamente, é a pessoa que está olhando, é a área que está olhando, né, para todas as experiências. A área de tecnologia tem que olhar também por quê? Porque a gente precisa aplicar isso de alguma forma. E quem vai aplicar isso tecnicamente falando? O pessoal de tecnologia, que também precisam seguir alguns padrões que já são adotados aí, ou já existem boas práticas para você responder algumas perguntas. Eu costumo dizer que, tecnicamente falando, não é difícil aplicar acessibilidade, porque se você tem alguma dúvida, vai no Google. Então, você quer saber como aplicar acessibilidade no elemento de carrossel. Você vai lá, como Accessibility Carousel, coloque aí sempre em inglês, porque dificilmente você vai encontrar artigos em português, é muito raro, mas em inglês você vai achar muita coisa. Então, assim, quando você começa a fazer uma busca por elementos individuais, você vai achar muita informação. Mas isso é o ponto do como. Como eu aplico a acessibilidade? O que importa é o porquê estamos fazendo isso.
Isso é o de fato que vai fazer o diferencial na sua empresa e vai trazer uma cultura de acessibilidade para todos. Aí, trazendo para as outras áreas. Área de qualidade de testes. É fundamental você ter uma área de qualidade de testes que apoie o seu projeto e que, de fato, valide aquilo que você está criando. Se você não tem uma área de qualidade de testes, nem que seja uma pessoa, você vai pecar em algum momento na produção do seu produto ou serviço. A área de qualidade de testes, para vocês terem uma ideia de como é no Itaú, hoje a gente tem uma área específica para testes de acessibilidade, composta por cerca de 100, quase 70 pessoas, se eu não me engano, já deve estar até um pouquinho mais que isso. E metade do time são cegos, metade do time enxerga, e eles trabalham em duplas, em squads diferentes para fazer a validação dos seus produtos. Aí você fala assim, caramba, 70 pessoas é gente pra caramba, é maior do que muitas empresas que tem por aí. Do ponto de vista de mercado, parece ser bastante. Do ponto de vista do Itaú, que tem 90 mil funcionários, é bem irrisória essa quantidade e falta braço para os projetos. Ainda mais agora que a acessibilidade está ganhando evidência e está ganhando escala, cada vez mais. E aí, consequentemente, você precisa ter mais pessoas formadas. Qual é o problema, normalmente, da área de qualidade de testes? Quando você tem padrões estabelecidos para seguir uma validação, mas a validação técnica é fácil. Você roda um script, roda um questionário, um checklist e você vai validar. O problema acontece quando você começa a validar experiências de uso. E a experiência, ela vai muito além do campo técnico porque é subjetivo. A experiência de um não necessariamente é a experiência de outro. Uma pessoa pode identificar problemas de acessibilidade, que às vezes não é acessibilidade, mas sim usabilidade, e vice-versa, e outra pessoa pode identificar alguns problemas que o outro não enxergou. Então, começa a dificuldade na acessibilidade neste ponto, mas de qualquer forma é importantíssimo você ter uma área de qualidade de teste, porque é ela que vai direcionar as ações das pessoas que estão envolvidas no projeto. A área de marketing. Marketing é fundamental também no processo, porque normalmente a gente vai ter que fazer a comunicação desse projeto. Em alguns casos, a área de marketing é responsável por toda a comunicação, textos, legibilidade, o tom de voz da marca. Tudo isso vai ter o ponto de contato com a pessoa. Então, é importante o marketing estar envolvido. E aí você tem que levar em consideração também que, quando você lança um produto no mercado, esse produto vai ter que chegar na mão dos consumidores. E como ele vai chegar na mão dessas pessoas? Através do e-mail marketing, através de uma campanha, de um banner, de um vídeo, etc. Todos esses materiais de comunicação precisam estar acessíveis também, senão como é que a pessoa vai acessar o conteúdo, o produto ou o serviço? Então, basicamente é isso. Marketing precisa estar envolvido no processo. Design tem que olhar também todas as questões relacionadas, além de contraste e cor. Não é só contraste de cores, né? A gente tem tamanhos de áreas clicáveis, espaçamentos de caracteres, comportamentos responsivos dos elementos, quando eu tenho telas maiores ou telas menores, todas as questões de relacionamento, comportamento auditivo, não é só o visual. O designer pensa na tela visualmente falando, mas você tem que pensar na arquitetura de informação desse conteúdo. E se o usuário não tivesse layout? Pessoas cegas não têm um layout. Elas vão ouvir a informação. Tudo aquilo que elas estão ouvindo faz sentido? A gente está basicamente quase num pezinho aqui de interfaces conversacionais. Em algum momento, as pessoas vão deixar de olhar para as coisas e vão falar com as coisas. O seu layout já está preparado para ser utilizado dessa forma, através de recursos de voz? Então, é papel do designer também pensar em como isso tudo funciona, não é só o aspecto visual. A área de negócios, que não deveria olhar apenas como compliance, não é só obrigação. A área de negócios normalmente fornecem os POs, né, para as squads, e os POs eles são responsáveis por priorizar as atividades, incluindo definition of don'ts, definition of reds, informações relacionadas de acessibilidade para que aquilo seja contemplado no seu projeto, senão você também não vai conseguir contemplar. Por fim, o gestor. Eu gosto de dizer que se não for pelo amor, vai pela dor, né? Mas na verdade não é só isso. O gestor ele precisa dar autonomia para as pessoas, para os analistas, para eles conseguir dar vazão correta ao tema acessibilidade, como ela precisa ser tratada de verdade. Como que a gente faz na prática? Use e abuse das documentações, heurísticas, princípios. Vou dar um exemplo aqui do Material Design, por exemplo. Quando você entra na documentação do Material Design na parte de acessibilidade, percebam no menu ali à esquerda que a acessibilidade está dentro de usabilidade. A acessibilidade ela não é usabilidade e vice-versa. Elas caminham juntos em estradas paralelas, estão numa linha muito tênue de separação,
mas não necessariamente um é o outro. Então, é importante sempre ter esse tipo de separação, porque envolve as interações dos elementos. Estão ali, ó, muito próximas, mas é muito comum achar que um erro de acessibilidade é de acessibilidade, sendo que muitas vezes o erro não é acessibilidade, e sim uma usabilidade mal planejada. Tem muito essa questão, e isso é difícil de se compreender, e você só vai conseguir compreender de fato quando você entender design de interação bem de forma aprofundada e começar a fazer os relacionamentos com a arquitetura de informação, com a aplicação do conteúdo claro e previsível e uma série de outras questões. Quando você faz esses relacionamentos, você começa a aplicar a acessibilidade de uma forma correta. Eu estou rodando aqui na tela como se eu estivesse navegando por essa documentação no Material Design. Então, basicamente, ele tem a compreensão das acessibilidades, tecnologias assistivas, hierarquias de informação, ordem do foco dos elementos, agrupamento de informações, questões de cores e contrastes, tamanhos de áreas clicáveis, tipografia, escrita, que é fundamental no processo, controle das interações, sons, movimentos, tudo isso daqui que eu mostrei agora é a parte da documentação relacionada ao designer. A parte técnica é uma outra parte muito mais aprofundada do que essa. Então, essa parte aqui é muito com foco no designer. Então, consultem a documentação do Material Design para quem vai produzir, por exemplo, aplicativos para Android. Se bem que, quando você consulta essas documentações, elas servem para todo mundo, não é só para um ou para outro. Um outro exemplo é a documentação do iPhone, né, o Human Interface Guidelines. Nesse caso, a Human Interface Guidelines ela é exclusiva para quem está desenvolvendo os projetos. Aqui eu estou mostrando para vocês a parte aberta, a parte do usuário. Vamos supor que eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu quero comprar um iPhone. Eu quero saber o que o iPhone me disponibiliza para recursos para mim que tenho deficiência visual. Nesse caso, eu estou na página do iPhone, especificamente falando, mas a Apple ela contém esse tipo de informação para todos os produtos dela de forma separada. Como vocês podem ver no menu na parte superior à esquerda, Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV. Aí o que acontece? Rodando aqui na página do iPhone, você vai ter informações ali de deficiências visuais, deficiências auditivas, deficiências motoras. O que o iPhone te possibilita a utilizar como recurso para esse tipo de deficiência. E uma série de outras questões. Isso ajuda demais para você entender o produto com o qual você está trabalhando. Uma outra forma mais simples é pegar o seu aparelho que você tem no bolso aí, o seu celular, e entrar em configurações, acessibilidade. Vocês vão ver uma lista enorme, seja iPhone, seja o Android, vocês vão ver uma lista enorme. Comece a fuçar para saber para que esses elementos servem. Isso já vai te dar um norte muito grande para pensar em acessibilidade. Um outro documento foi um material que eu criei, que é o Acessibilidade Toolkit. Esse material eu acabei facilitando a compreensão da WCAG. A WCAG é um documento, para quem nunca ouviu falar, é um documento que você vai chegar nela quando você começar a aplicar acessibilidade nos projetos. E a WCAG é literalmente uma bíblia, são heurísticas e princípios que você precisa seguir. Só que qual o problema? Como é um livro grande, literalmente um livro de diversos capítulos ali, é muito conteúdo para você conseguir entender, então eu acabei criando este documento, que é um material como se fosse um card sorting, onde você consegue entender ou compreender de uma forma simples, com pequenos trechos, e eles funcionam literalmente como um cartãozinho ali com pequenas informações. Existe uma versão online que é o guia wcag.com, porque o material impresso eu não tenho mais, já acabou todo o estoque que eu tinha, e eu vou fazer um crowdfunding futuramente. Mas enquanto isso não existe, vocês podem estar acessando guia.wcag.com. Vocês têm acesso a todos os 78 critérios da WCAG de uma forma simplificada, e em cada um desses critérios há um link para acessar a documentação mais completa e oficial do W3C. E a partir daí você consegue ter um entendimento melhor de cada um desses pontos. O que é WCAG para quem nunca ouviu falar? Web Content Accessibility Guidelines, e a gente está falando aqui de conteúdo. Como eu disponibilizo o meu conteúdo para todas as pessoas, independentemente de quem seja, e em todos os lugares que ela quiser acessar.
Então, ou seja, a gente não sabe hoje como a pessoa vai consumir nosso conteúdo de fato. A pessoa pode chegar no nosso site, por exemplo, através do smartwatch, através de uma televisão que acessa a internet, através de uma geladeira que acessa a internet, através do celular, através do desktop. A gente está falando também do que aqui? Design responsivo. Teoricamente, você tem que adaptar tudo para a tela. Só que tem que ser feito de uma forma que seja semanticamente correta para que quem utiliza tecnologias assistivas também consiga compreender este conteúdo. Esse é o foco, né, da WCAG, você disponibilizar o seu conteúdo para todas as pessoas, para ela conseguir acessar naquele melhor momento e da melhor forma que ela quiser acessar. 4 princípios regem a acessibilidade. A WCAG. Perceptível, operável, compreensível e robusto. E a melhor forma de eu apresentar esses princípios é através de um vídeo da minha filha. Esse vídeo, vocês também não vão conseguir ouvir o áudio, mas não tem problema, que ele tem legendas. E assim que passar o vídeo, eu comento sobre ele. Nesse vídeo, não sei se vocês perceberam que tinha a minha voz por trás, mas quando havia a minha voz, eu acrescentava uma informação de locução, no caso pai, né? Então fica fácil você identificar de onde vem a voz. É quase o exemplo no primeiro vídeo lá que não tinha essa informação, quando era um leitor de telas e quando era o Patrick falando no vídeo. Então, a importância de legendas também tem que contemplar essas questões. Quem está falando naquele momento na tela? Não é simplesmente colocar o texto, isso é importante. É até legal, de certa forma, vocês ouvirem e assistirem aliás, vocês assistirem o vídeo sem áudio, porque a gente fala de acessibilidade na prática nessa situação. Vamos falar dos 4 princípios aqui. Perceptível, operável, compreensível e robusto. O conteúdo estava percebido. Detalhe importante. Essa é a minha filha, Maria Clara, né? Ela tinha 5 anos nesse vídeo. Hoje ela está com 6. Então, quando eu fiz a gravação, ela ainda não compreendia, não sabia escrever corretamente, ainda está em fase de pré-alfabetização, aprendendo, né? Mas conteúdo perceptível. Perceptível aos olhos dela e aos ouvidos dela, porque ela está ouvindo ali as informações, e ao tato. Operável por tato, literalmente falando, e por voz. É uma criança que não sabe ler e escrever, mas isso não a impediu de encontrar o conteúdo que ela queria. Ela compreende as informações na tela, o compreensível. Então, nesse caso, ela identifica que a lupa serve para fazer a busca, ela clica na lupa, ela sabe que o microfone é para falar, ela fala. Enfim, ela consegue operacionalizar e compreender as informações de uma forma adequada. E o último princípio robusto é porque o YouTube Kids ele é um aplicativo que funciona em qualquer lugar e qualquer dispositivo, né? Então, nesse caso, ela está usando um iPad, mas poderia ser em outro lugar também. Basicamente, os 4 princípios. Então, quando as pessoas falarem de acessibilidade, não associem mais a pessoas com algum tipo de deficiência. Pensem que pode contemplar todas as pessoas. Nesse caso, por exemplo, uma criança em fase de pré-alfabetização poderia ser um idoso com dificuldade em usar uma determinada aplicação, ainda mais nos tempos atuais, por conta da Covid, que eles estão separados aí de pessoas que os ajudavam anteriormente. Ou enfim, vamos pensar nesse contexto de voz numa pessoa analfabeta funcional que pode utilizar o WhatsApp ali para mandar áudios. É muito comum as pessoas reclamarem do áudio. Não manda áudio, não manda áudio. Mas será que a pessoa que está mandando o áudio ela não sabe ler e escrever e ela está mandando áudio porque aquela pode ser a única alternativa que ela tem para se fazer compreender e para compreender as pessoas? Então a gente precisa associar e pensar nessas questões também. Às vezes o recurso pode não interessar a algumas pessoas, mas aquele recurso ele vai ser útil para outras pessoas. Então é isso que a gente tem que pensar com relação à acessibilidade. Tem uma frase muito legal do Tim Berners-Lee, para quem não conhece, é o criador da web. Se a gente está fazendo essa apresentação aqui e vai fazer esse bate-papo daqui a pouco, é graças a esse cara.
E a frase dele é: o poder da web está na sua universalidade, o acesso por todas as pessoas, independentemente de suas deficiências, é um aspecto essencial. Essa frase foi dita por ele em 97. Então, a internet ela já nasceu para ser acessível e inclusiva. Em algum momento, ela acabou deixando de ser. Não dá para entrar nos aspectos, nos detalhes do porquê isso aconteceu, mas um dos motivos muito fortes, eu já digo a vocês, que me diga qual curso vocês fizeram da faculdade que citou acessibilidade no curso. Seja de comunicação, seja de design, seja de tecnologia. O máximo que vocês devem ter visto seria um ou outro professor comentando sobre o tema, mas nenhum tratou de forma efetiva o processo de ponta a ponta. Por esse motivo e a falta de entendimento ou compreensão da informação durante o processo de ensino, fatalmente as pessoas hoje que estão trabalhando com produtos e serviços acabam falhando nesse processo. Mas isso tudo bem, faz parte do entendimento. Você tem que adquirir a informação em algum momento, mas seria muito melhor se neste caso específico viesse desde a sua formação acadêmica. A palavra acesso eu destaco nessa frase, que é acessibilidade, independe de hardware, software, idioma, local ou capacidade. Vamos pegar um exemplo, YouTube. Hoje em dia eu posso assistir um vídeo em russo, um vídeo em grego, simplesmente eu coloco as legendas ali, tradução automática, mesmo não sabendo o idioma. Então, a questão de acessibilidade é tornar fácil o acesso àquela informação que você está consultando. Não é só para pessoas com algum tipo de deficiência. Aqui eu vou mostrar um exemplo rápido, eu vou até correr a partir de agora, porque senão a gente não vai ter tempo para bater um papo depois, mas basicamente aqui eu vou mostrar um exemplo do relacionamento entre os diferentes times. E isso daqui que eu vou mostrar não significa que ele é replicado em todo mundo, mas pensem conceitualmente, como se eu fosse produzir um site, nesse caso um hot site. Esse hot site seria um hot site de produto, e o que eu vou mostrar aqui eu utilizo para fins educacionais dentro do Itaú. Leve em consideração que este material não existe de verdade, tá, gente? Ele é só para referência de aprendizado, para a gente entender melhor isso. Esse fluxo eu explico melhor no workshop da Mergo, porque lá eu vou conseguir fazer exercício com as pessoas e a partir daí todo mundo compreende melhor e inclusive a gente faz documentações de especificação de acessibilidade, que aí fica muito mais simples de entender como que o designer especifica os elementos para mandar para o desenvolvedor conseguir construir de forma correta. Mas vamos pensar num todo aqui, num panorama geral. Todo o conteúdo deveria começar com o conteúdo propriamente dito. O layout não deveria ser o início do processo, porque se você começa o seu projeto através do layout, Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma, independente do software que você utiliza, você está falhando, de certa forma, em uma das etapas do processo. Isso daí, normalmente, também vai impactar em outro detalhe. Uma vez que você não tem conteúdo pronto, você vai trabalhar com aqueles layouts cheios de lorem ipsum, né, os textinhos fakes, nesse caso, para preencher o conteúdo. Só que quando você faz isso, você está pecando também, porque na hora que for aplicado de verdade, de alguma forma aquilo não vai se encaixar. Aquele texto que você recebeu do marketing ou de qualquer outro lugar, cara, esse texto não cabe, aí vocês vão ter que fazer, vai ter que se virar para fazer o encaixe. Quando você trabalha com conteúdo logo de cara, fica muito mais fácil porque você sabe planejar a arquitetura de informação no primeiro momento, você consegue planejar os wireframes que vão ser criados e, consequentemente, ter uma visibilidade do final. E aqui eu estou falando de profissionais diferentes, não necessariamente um só, né? Porque se você detém o conhecimento de todas as etapas, ótimo. Mas se você não tem, você vai ter que ter a pessoa ali responsável pelo conteúdo, a pessoa responsável pelos wireframes e a experiência, a determinação de controles de interação, microinterações, etc, etc. E também vai ter a pessoa responsável ali pelo visual, propriamente dito. Então vamos pegar aqui esse exemplo. A gente tem um texto. Imagine esse texto um texto corrido, sem qualquer tipo de formatação. Itaú, promoção Momento Premiados, cartões Itaú Mastercard pode te levar para Miami e Orlando, confira nossos apps, App Itaú, App Evercom, App Itaú Lite, receba novidades, soluções personalizadas e adaptadas para os seus objetivos e e-mail. Esse e-mail vai ser o nosso campo de e-mail. O confira nossos apps vai ser, teoricamente, os aplicativos do Itaú e as chamadas principais, os títulos de nível 1, título de nível 2, o texto complementar das informações e o nosso footerzinho lá com as informações legais do Itaú, por exemplo.
pensando na arquitetura de informação, teoricamente, aquele texto ele se transformaria nisso. Isso também é o que nós veríamos no HTML se ele fosse se fosse colocado o código semântico dele. E a gente não está falando de layout ainda, né? O próprio browser, quando você coloca o código semântico do HTML, ele vai fazer interpretações e vai te mostrar exatamente como está aqui na tela. Nesse caso, é simples. Eu tenho um título de nível 1, nesse caso era Itaú, eu tenho um título de nível 2, promoção para momento premiado. Os títulos de nível 1 e títulos de nível 2 têm uma variação muito grande, tá, gente? Nesse caso, eu poderia ignorar o Itaú, que seria o meu logo, e colocar o título de nível 1, promoção, momento premiado. A arquitetura de informação é de acordo com o seu projeto, e eu não vai dar tempo de entrar em detalhes aqui como isso é construído, mas é importante vocês pensarem nisso todo. Supondo que o título de nível 1 aqui eu trouxe para o Itaú, o título de nível 2, promoção momento premiado, confira nossos apps seria um outro título de nível 2, receba novidades um outro título de nível 2, porque são seções diferentes da minha mesma página. App Itaú, App Abre Conta, App Itaú Lite foram construídos como se fossem listas não ordenadas, porque se fosse uma lista ordenada, eu teria aquele 1, 2, 3 ao lado, né? Como é uma lista não ordenada, ele fica só com bulletzinhos ao lado. Vamos pensar esse cara aqui aplicado num wireframe. A gente teria esse mesmo conteúdo aplicado no wireframe. Então, promoção, momento premiado, os cartões Itaú Card, já confira nossos apps, agora passou a ser os meus íconezinhos, né, de construção, receba novidades e eu tenho ali o espacinho para inclusão do e-mail. Botão enviar, etc. Então, a gente tinha arquitetura de informação, que se tornou aqui o modelo do wireframe, e aí a gente vai ter um layout final. Vamos supor que esse é o meu layout final, baseado naquele wireframe que eu apresentei. Agora começa a fazer sentido todas as referências. Então, por exemplo, a frase, os cartões Itaú Mastercard podem te levar para Miami e Orlando, com uma imagem de background de uma montanha-russa, fez um complemento da informação. Então, como que a gente começa a pensar a acessibilidade num projeto como esse? Desde do conteúdo. Porque você tem que pensar em como essas frases serão ouvidas pela pessoa e pensem que o usuário que está ouvindo a informação, por exemplo, utilizando o leitor de telas, ele literalmente está vendo isso aqui. Na verdade, ele está vendo isso aqui, ouvindo isso. Para ele, pouco importa isso. Isso aqui é só CSS, gente. O arquivo do CSS, que é o responsável por estilizar, é jogado fora para um leitor de telas, é jogado fora por um Google para indexar as suas páginas. O que importa é a sua arquitetura de informação. É essa aqui. Títulos de nível 1, títulos de nível 2. Então, essa clareza de construção já é a primeira responsável, código semanticamente correto. A partir daí, você começa a ter as informações dos textos. Será que aquele texto que, visualmente falando, faz sentido? Quando a pessoa ouvir a informação, vai continuar fazendo sentido? Ou eu vou precisar ter pequenas adaptações? Há necessidade de descrever essa imagem ou não há necessidade? As imagens só precisam ser descritas quando elas possuem algum relacionamento de importância com aquele conteúdo, ou é necessária para a compreensão do conteúdo. Caso seja só um aspecto meramente estético, você não precisa descrever a imagem. A não ser que você queira transmitir algum outro tipo de sensação, como a emoção daquele conteúdo. Mas isso também vai variar de projeto a projeto e você vai ter que saber discernir quando ou não aplicar um texto alternativo numa imagem. Nessa situação, eu poderia simplesmente ignorar a imagem de background, porque as informações relevantes estão ali na minha página, que seria o texto. Isso é questionável, tá, gente? É o que eu falei. Não estou falando que é a regra ou como deveria ser feito. Eu estou dizendo que é muito contextualizado ao seu projeto, aquilo que você está apresentando. É isso que vocês têm que levar em consideração. Os ícones. Os ícones, eles precisam estar em formato de lista. E aí, lembra da lista não ordenada que foi construída aqui. E por que isso? Porque há uma quantidade de itens em tela. Quem está vendo que tem 4 itens. Mas e quem não está vendo? Ele vai ouvir a informação. E se você constrói em formato de lista, quando a pessoa utiliza um leitor de telas, ele vai ouvir de que se trata 4 itens na lista. Como que você vai saber disso? Você tem que entender também como funcionam os leitores de tela. Então, eu gosto de brincar assim, cara, pega 5 minutos do seu dia,
aqueles 5 minutos que você vai acessar globo.com, acessa com o leitor de telas ativado. Começa a criar o hábito, principalmente para quem estiver assistindo aqui e estiver envolvido no desenvolvimento de produtos. Por quê? Você precisa compreender como funciona a tecnologia assistiva. Uma vez compreendido, fica muito mais fácil de você aplicar no seu dia a dia. Então, percebam que a acessibilidade, ela vai pegar vários pontos do seu conteúdo no total. Não é um detalhezinho aqui, não é um detalhezinho aqui. Tem que começar a pensar a acessibilidade desde aquela fase lá do texto. Se você não pensar dessa forma, você vai pecar na aplicação de acessibilidade em algum momento, e aí vai custar caro, porque você vai ter que refatorar coisas que você já fez sem pensar em acessibilidade. Tudo que eu fiz aqui para vocês é um resumo de uma área, uma parte completa lá do curso para a gente explicar de uma forma mais aprofundada com exercícios. Recapitulando aqui a parte do HTML. Aquela arquitetura de informação, para quem nunca viu um HTML e está assistindo aqui essa apresentação, isso seria HTML. HTML não é linguagem de programação. HTML é puramente arquitetura de informação, é uma linguagem de marcação. Então, você marca aonde vai ser cada item semântico da tela. Então, o Itaú está em volta de uma tag H1, que é o meu título principal de nível 1, e aí existem técnicas para você trabalhar essa questão, quando você trabalha ou não trabalha. O H2, ele envolve os meus títulos secundários. No Promoção Momento Premiado, confira nossos apps e receba novidades. A lista não ordenada, ela é representada por UL, o Ordered List. E LI significa List Item. Então, cada item da lista é em volta de um LI. E ela finaliza com um /L. Se fosse uma lista ordenada, ao invés de UL, seria OL, que seria Ordered List. E assim vai. HTML, gente, é puramente isso. Marcações, é eu entender para que serve todas as tags que existem e eu aplicar no lugar correto para que o browser identifique e interprete isso de forma correta. E nesse caso, os itens de tecnologia assistiva, as tecnologias assistivas também interpretem de forma correta. Se você entregar um código semanticamente adequado, 80% até 90% do seu projeto já vai estar considerado acessível. Um ou outro detalhe você vai ter que ajustar do ponto de vista técnico. Então, o wireframe, versão final do HTML, versão final com HTML mais CSS. Basicamente é o que você acaba contemplando. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para ficar mais simples de tudo isso que eu falei, e depois a gente abre para o papo. Criando barreiras sem perceber. Vamos falar de contrastes. Contrastes é um problema muito grave, ou muito grande, na verdade, para a maioria das situações e maioria dos projetos. Então aqui eu trouxe uma tabelinha que eu montei para um artigo em 2017, depois eu mando o link deste artigo também, que é o artigo mais completo, mas eu peguei só essa tabelinha, porque aqui eu tenho todas as relações necessárias da WCAG. A WCAG, ela tem 3 critérios de contraste. Contraste, que é o padrão, aí você tem um contraste melhorado, e você tem um contraste não textual. O que a gente está falando aqui o contraste não textual serve para ícones, serve para imagens, para gráficos, para tudo aquilo que não é texto. Os outros 2 critérios de contraste servem exclusivamente para textos, que é o que a gente vai falar aqui. Na verdade, é uma mescla dos dois, mas pensando em textos. Você tem que ter uma proporção de contraste minimamente aceitável, e esse minimamente aceitável é representado por essa linha em amarelo aí, que é o AAA, 4.5 para 1, que atende qualquer tamanho de fonte. O que isso significa na prática? Você tem uma relação de luminância do primeiro plano com o segundo plano. Essa relação ela precisa atingir um nível mínimo. Eu coloquei 2 colunas finais nessa tabela que é só para fins de curiosidade. Sabe quando você vai no oftalmologista e o oftalmologista faz aqueles testes com você e no final ele vai te dar o grau do óculos e tudo mais? Então, a acuidade visual decimal e a acuidade visual Snellen é utilizada pelo oftalmologista para identificar uma visão normal, uma visão com algum tipo de dificuldade de entendimento de acordo com a distância das coisas que você está. Quando você faz aquele teste em que ele vai acendendo ou apagando as luzinhas, é basicamente isso, para identificar a facilidade que você tem de identificação daquilo. E essa relação de 3 para 1, 4,5 para 1, de 7 para 1, é basicamente uma representatividade matemática desse tipo de informação. Então, existem alguns recursos, alguns softwares que fazem a validação de contraste. Quando você baixa um plugin, por exemplo, o Stark no Figma, ou Sketch, ou qualquer outro lugar, quando você
Marcelo? Marcelo? Só um momento aí, galera. Acho que travou. Só um momento aqui, eu tô falando com ele aqui, galera. Peraí. Só um momento aqui que eu tô falando com ele aqui no WhatsApp. Ele vai entrar de novo. No ápice da apresentação ele caiu. Vou esperar um pouquinho. É mesmo, né? Usou o sketch e o Figma na mesma frase, o time travou. Ixi, ele falou que a internet dele na casa dele caiu. Só esperar um pouquinho aqui, tá, galera? Estão gostando do evento aí? Dá um oizinho aí, dá um joinha aí, levanta a mão aí quem tá curtindo. Legal que isso daqui a gente pode levar muito para os nossos times de tecnologia, né? Vocês vêem que, tipo, muito do que isso eu já sabia, que tem alguns amigos meus que trabalham fortemente com produtos digitais, levando acessibilidade, mas você vê que é simples às vezes, né? A gente, tipo, tá muito simples fazer as coisas, né? Tipo, colocar produtos com mínimo aceitável de acessibilidade é muito simples. E às vezes a gente pega só por não saber, né? Então, eu até deixo esse vídeo gravado. Poxa, levem para os times de tecnologia com vocês. Convidem até o Marcelo para fazer algo, né? Aproveita que ele está no 0800 ainda. Espera aí que ele já volta. Que é bem legal isso daqui. Bem legal. É legal que não se torne hype, assim, né? Eu converso muito. Eu conheço o Marcelo e conheço o Paulo Aguilera, que é uma referência aí também. Opa! Voltei, E aí, Marcelo? Tava voltei. aqui, tava aqui queimando incenso com a galera aqui. Tranquilo. Gente, desculpem a minha internet que caiu. Eu roteei o celular. Aparentemente a velocidade está ok, mas eu vou compartilhar aqui novamente. Vou continuar de onde eu parei. Tá certo. Vai dar certo. Tá vendo? Vai. Isso também é acessibilidade. Se eu não tivesse aqui o Cenário de celular uso. agora, é exatamente isso. Trouxe um cenário de uso aí. Cenário de uso. Vocês já estão vendo a tela? Já. Dá pra ver. Vocês ouviram a parte final aqui? Eu sim. Essa parte você estava explicando a respeito do teste, acho que de ferramentas, Tá, de plugins de teste com essa regra da WCAG, né? tá bom. Então eu vou passar para o próximo slide, que é o seguinte. Vamos usar isso, um modelo na prática. Isso daqui é o site do Itaú. E o Itaú a gente tem o laranja, que é bem complicado de se trabalhar com contraste. Para quem já trabalhou com o laranja sabe disso. Nesse caso, eu estou mostrando aqui o botão, um botão qualquer, um botão Saiba Mais, que está logo ali na home do Itaú. E aí, o que acontece com este botão? Laranja com texto branco por cima. A gente está atendendo o padrão mínimo, que é aquele 3 para 1. Né? Então, se a gente voltar aqui, olhem a linha 3 para 1. Eu atendo desde que eu tenha um tamanho mínimo de fonte aceitável. E aí, o que acontece? Se você o WCAG ele traz as fontes em tamanho relativo, em porcentagens, mas neste caso o Itaú está utilizando a fonte em pixel.
Então, se você estiver utilizando a fonte em pixel, você vai ter que fazer as conversões. O que acontece é que, quando você faz as conversões do padrão mínimo de PT, que é o que vem da WCAG, para PX, você vai ter um valor de 18,66 pixels. E qual é o problema aqui? O pixel não existe meio termo, né? O pixel é cheio. Então, eu vou ter que fazer como a professora fazia antigamente e arredondar para cima. Então, 18,66 px se torna, não é 18, mas sim 19 pixels. Então, você tem que ter uma fonte tamanho mínimo de 19 para atender um padrão de 3:1. O nosso laranja também foi trocado. O laranja antigo era EC7404. Se você aplica EC7404 em qualquer ferramenta com o branco, ele vai dar um valor de 2,96 para 1. Então, a gente não batia ainda no princípio. E qual que é o problema disso? Você fala assim, Salles, mas, porra, é pouquinho assim, eu preciso bater. Beleza? Puta, de novo. Falhou, Thales. A última partinha ali que você falou não saiu. Voltou? Voltou. Ah, eu pensei que tinha caído de novo, voltou. Então, assim, se ocorrer algum tipo de problema na sua empresa, para fins de compliance, você vai ter que atender o padrão exigido, que é 3:1. Então, por Ô, isso que aí, nesse Thales, caso, oi, se você quiser desativar a câmera, acho que fica até melhor, que aí não fica tremendo a sua. ah, boa. Aí. É verdade, Tá. eu não estou usando, né? Você não Melhorou um tá no pouquinho? Wi-Fi, né? Aí vai melhorar mais. É, Então, melhorou. beleza. E aí o que que acontece? Essa relação de 3:1, ela vai ter que ser atingida. E no caso do Itaú, como que a gente fez? Na verdade, eu não participei diretamente, foi decisões de marketing, design, mas foi feita a troca do tipo do laranja. Então o laranja passou a ser EC7000 e esse EC7000 foi minimamente foi uma mudança bem imperceptível. Se você só consegue comparar se você botar um ao lado do outro, né? Então, nesse caso, e também só é importante dizer, a mudança só ocorreu em meios digitais, os meios físicos e tudo mais, o laranja permaneceu o mesmo. E aí você tem essa relação de contraste com o tamanho da fonte, o laranja a Falhou de novo. fonte branca, e aí você atende um padrão. O ideal é trabalhar com cores o ideal é você trabalhar com cores que sejam efetivamente boas, né, que trazem aquela relação de 4,5:1. Deixa eu continuar aqui. Falhou aí? Agora tá bom, só deu uma falhadinha no final. Ah, tá. Tá bom. Vamos continuar aqui. Agora acho que vai. Eu vou evitar passar os vídeos. Tem um vídeo aqui, né? Então eu vou evitar passar os vídeos porque aí funciona melhor. Uma ferramenta que eu recomendo para quem quiser validar contraste é essa, color.review. Ela vai te dar todos os aspectos necessários de comparação de todos esses elementos. Para quem não conhece ainda, acessem color.review, vocês vão gostar bastante dessa ferramenta. Eu tinha um vídeo aqui, mas eu não vou passar o vídeo, tá? Tem 3 exemplos aqui, depois a gente abre para o papo, senão também não vai dar tempo. Continuar, botão. Teoricamente, aquele elemento branco que está na parte superior é um botão, certo? Só que isso vai depender muito. Aí que entra o aspecto de acessibilidade. O que depende muito? Visualmente falando, ele é um botão. Mas qual é a ação que ele vai executar? Por quê? Porque quando a gente fala de botão e link, existem diferenças típicas. O botão, ele sempre vai servir para executar uma ação na tela, né, ou efetivar um comando específico. O link é para se navegar entre elementos, né, para você ir de uma página para outra, para obter mais informações sobre algo, tipo um tooltip ou alguma coisa do gênero. Então, se você tem esse tipo de comportamento, vamos pensar também no usuário que não está enxergando a tela. Ele não está enxergando a tela, ele vai ouvir a informação. Então, para ele faz uma diferença enorme ouvir se trata de um link ou se trata de um botão. Então, é importante o designer pensar nisso. E aí eu trago 2 provocações, perguntas retóricas. Você está pensando em quem não vê a sua interface? Como a pessoa ouve esse elemento? Eu estou dando exemplo de botão, tá, gente? Se você parar para analisar outras situações, existem diversas outras situações. Vamos dar um exemplo aqui de abas.
Para quem já viu uma aba, sabe que uma aba é uma aba e como é uma aba. E para quem nunca teve a referência visual de uma aba, como eu identifico esse elemento para a pessoa que está só ouvindo a informação? E aí a gente começa a explanar e para os cenários muito mais longes com relação a isso. É importante o designer de interação ter o foco desses elementos e saber exatamente de ambiguidade. E a segunda pergunta é: você está usando botões e links de forma correta no seu site ou aplicativo? É uma pergunta retórica, na verdade. Vou passar aqui. Aqui são exemplos de... Está aparecendo para mim a mensagem de que a rede está ruim. Eu espero que não caia. Só tá falhando. Vou até abrir aqui Só dá umas falhadinhas às vezes. Porque... mas eu tô vendo aqui, olha, até a rede do celular tá ruim. Aconteceu alguma coisa grave aqui. Não tá nem no 4G. Mas enfim, vamos ver. Esse exemplo aqui é o seguinte. Quando você utiliza um leitor de telas, no site da Fast Shop, por exemplo, para comparar os produtos, eu estou passando agora com o tab, e aí vocês estão... abaixo do botão tem uma informação que é comprar botão. Comprar botão. Teoricamente, isso é o que o leitor de telas está falando para vocês. É que vocês não estão ouvindo o áudio aí nesse momento, mas eu estou ouvindo aqui, vocês aí não. Mas ele sempre vai ler comprar botão, comprar botão, comprar botão. O que nesse caso significa o quê? Eu estou comprando alguma coisa. Legal, mas o que eu estou comprando? Eu não sei o que eu estou comprando. Eu preciso identificar para o usuário o que ele está comprando. Então vamos para outro exemplo. Aqui no caso da Apple. Detalhe importante. Vocês ouviram botão. Aliás, vocês não ouviram. Vocês viram que é botão. Aqui no site da Apple, ele vai ler como link. Ele não vai ler como botão. E por que ele lê como link? E apesar de ter uma aparência visual de botão. Porque eles construíram de uma forma semântica e pensando que este elemento, quando a pessoa clica, ele vai ser direcionado a uma outra tela. Então, ele tem comportamento de link. Por isso que ele foi construído como link. Agora, o que acontece? Aparece ali embaixo, ó. Comprar iPhone XR, comprar iPhone 8, comprar iPhone 7, comprar iPhone 8, link. Então, o leitor de telas ele está lendo como link, porque há essa diferença semântica, e ele tem também um complemento. Vocês perceberam que agora eu tenho comprar iPhone XR, comprar iPhone 8, comprar iPhone 7, traz uma clareza muito grande para o usuário. Visualmente falando, você continua tendo comprar, mas quem está ouvindo a informação, ele vai ouvir qual o produto que é o responsável ali pela compra de fato. Isso também tem a ver com o designer também. Vou falar de carrosséis, é o penúltimo exemplo, tá, gente? Depois só tem mais o último. Carrosséis é o seguinte, eliminem todos os carrosséis, essa é a real. Carrossel, ele é ruim em todos os aspectos, porque de navegação, eu mando depois alguns links bem bacanas que falam mais profundamente sobre isso, mas eu vou dar dois exemplos grandes, de grandes empresas. O primeiro é o da American Airlines. Quando você entrar no site da American Airlines, é aa.com.br, você teste a navegação com o teclado. Ele vai funcionar de uma forma surpreendentemente boa e funciona de verdade. Agora, quando você abre o site da American Airlines no mobile, no celular, abre aa.com.br no celular, você vai perceber o seguinte, ele não tem carrosséis, eles eliminaram os carrosséis do mobile, e se você instalar o aplicativo da American Airlines, vocês vão perceber que no aplicativo não há nada relacionado a swipe. Toda a navegação é baseada em cliques. Então, você não tem nada que precisa arrastar o dedo para cima, para a direita, para a esquerda. Justamente por quê? Porque facilita a interação dos elementos dessa forma para todas as pessoas, né? Então, e o aplicativo ele é agradável, ele é bonito também com relação a isso. Se vocês falarem assim, mas Salles, American Airlines só vende passagens, para eles é fácil, né? E quando a gente tem algo maior? Então, vamos para a Amazon. A Amazon utiliza o mesmo recurso. No desktop, você tem lá os carrosséis, porque eles funcionam de uma forma muito boa com o teclado. Mas se você abrir amazon.com.br no celular,
você vai perceber que não há carrosséis na versão mobile. E se vocês instalarem o aplicativo da Amazon, vocês também vão perceber que no aplicativo também não tem carrosséis. E aí eles utilizam o quê? Eles utilizam botões. Botões não, itens um em cima do outro. Fica muito mais fácil esse entendimento. Clareza na informação. Aqui é o C6 Bank. Para quem não sabe, é um banco digital, assim como o Nubank, por exemplo, ou outros bancos digitais. E o que é legal do C6 Bank é que eles fizeram isso aqui para facilitar o entendimento das pessoas. Se você tem um contrato de prestação de serviço, legalmente falando, você é obrigado a exibir aqueles termos jurídicos, que é ruim. O que o C6 Bank fez? Ele colocou um item, o que isso quer dizer, em cada uma das cláusulas contratuais. Então você tem a cláusula 1, o que isso quer dizer? Cláusula 2, o que isso quer dizer? E assim sucessivamente, facilitando a compreensão da informação. Último exemplo. Pense em formas diferentes de interação. Esse eu gosto, que é o da Booking.com. O que é legal da Booking.com aqui? Quando a Booking.com tem uma área muito grande de acessibilidade, eles focam bastante nessa questão, tá, gente? Mas aí, nesse caso, o que é interessante? Quando você tem esse elemento aqui, que é o da data, a gente normalmente tem um date picker. Quando você clica, abre aquele date picker para você selecionar o período que você quer. Só que aquilo funciona muito bem com o mouse. Se você utilizar teclado, aquilo é horrível de se navegar por teclado. Então, o que a Booking.com fez? Agilizando o processo. E prestem atenção no seguinte, não estou falando de uso de leitores de tela. Estou falando de interação dos elementos. Então, quando vocês vão utilizar um formulário, dificilmente vocês vão navegar com o mouse, clicando nas setinhas. Vocês vão navegar ali com o teclado, passando de um campo para o outro, através do tab. Então, aqui na Booking.com, para agilizar o processo de aquisição, a pessoa vai por tab também. Agora, vejam o vídeo, como que acontece. Eu estou navegando aqui por teclado, nesse momento, ou por mouse, cliquei e abri o Date Picker. Agora, se eu clicar fora e navegar por teclado, olha o que acontece. Aparece um combo de navegação. Então, a interação por teclado é diferente da interação por mouse. Então, isso também é um processo de design inclusivo e acessibilidade, e isso não está escrito em lugar nenhum, WCAG, nada disso. Isso aqui é um processo de interação com o usuário, e provavelmente eles modificaram isso com base em testes com pessoas reais. Tá? Enfim, para a gente finalizar, é só lembrar o seguinte, a acessibilidade está em todos os lugares. Ela faz parte de código, de conteúdo, de usabilidade, design de interação, arquitetura de informação, faz parte do SEO, da ergonomia, de performance, da inteligência artificial, de interfaces conversacionais, e tudo que você imaginar o que envolve na produção de produtos e serviços. Aqui eu tinha um vídeo para mostrar, mas por conta da rede não vai ser possível, mas eu mando o link depois e eu acho que é uma reflexão muito interessante para vocês pensarem. Eu mando os links depois aqui no chat e também para o Vitor compartilhar. E aí eu encerro com essa questão. A habilidade, ela é a capacidade funcional que as pessoas têm para executar determinada tarefa ou função. A barreira nunca é a pessoa, é sempre o produto ou serviço que ela está utilizando. Então, a deficiência nada mais é, nesse caso, do que o conflito entre a habilidade que a pessoa tem para executar alguma coisa e a barreira que ela está enfrentando ao utilizar o produto ou serviço. Nós, como criadores de produtos e serviços, precisamos eliminar as barreiras, fazendo com que as pessoas tenham autonomia de uso e consigam utilizar adequadamente, como o Patrick Lafayette lá do primeiro vídeo, como a minha filha ali utilizando o YouTube Kids, e como esse vídeo, o último aqui que eu acabei não apresentando, mas que vocês podem acessar, que é a Seth Paulson, que é uma pessoa cineasta tetraplégica que consegue fazer editorações de vídeo sem maiores dificuldades, desde que essa tecnologia permita o uso e autonomia. A frase final da apresentação é essa: levem como mantra, do Frank Caimero, designer: pessoas ignoram design que ignora pessoas. A gente não deve ignorar pessoas no processo. E é isso, gente. Eu agradeço e peço desculpas pelos problemas técnicos aqui enfrentados na apresentação. Os meus contatos são esses. Fica à vontade agora para mandar dúvidas aí.
Legal. Você vai com relação à apresentação. Você quer colocar seus contatos aí no final que não estava aparecendo. Não apareceu esses daqui. Agora A tela tá aí. ainda está no slide do Frank Camaro. Ah, é? Ah, então tá É, bom. Pera aí. aí, agora Deixa eu... foi, agora foi. Agora foi. Aí, legal. Boa. Bom, gente, isso daí foi a apresentação, essa foi a apresentação do Marcelo, né? Muito obrigado aí quem estava aí até agora. Esses são os contatos dele a respeito. E volto a dizer, o cara é fera, é uma autoridade dentro do contexto aqui no Brasil, né? Até o Marcelo, eu tô em alguns grupos assim, ele vê muito eu comentando que o meu sonho de consumo é que o design, a acessibilidade chegar um dia que ele seja uma premissa, né? Não algo diferencial que as empresas entregam. Óbvio que a gente tem muito trabalho a fazer, mas muito dessa galera que está aqui e muito da galera que de produtos digitais, seja PO, seja designer e todos, tem aí o compromisso social de fazer com que essas pessoas consigam acessar tudo que a gente está propondo de solução, e isso não deixa de ser atender as necessidades dos nossos usuários e dos nossos clientes também. Né? Imagine uma empresa aí que quisesse empoderar desse público que o Marcelo mostrou no começo, são nada menos que 50 milhões de pessoas, né? E lembrando que a acessibilidade, como o Marcelo defendeu com maestria, não tem nada a ver com somente com pessoas com deficiência. Tem uma porção, tem um guarda-chuva de cenários dentro desse contexto que às vezes a gente peca até na falta de informação, a gente peca em achar que a acessibilidade tem a ver com pessoas somente com deficiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Aguilera no Banco Pan, então eu sou um dos que levanta essa bandeira de verdade, né? Tento advogar através de conteúdo, de aprendizado e compartilhar com todo mundo a respeito. E agora eu queria abrir aqui a galera para vocês, pode liberar o microfone aqui e agradecer aí, Marcelo, você pela apresentação, cara, show de bola. Eu nunca tinha visto a sua apresentação inteira, assim, já fui você alguns pedaços em algum evento, agora vendo só você, assim, tendo como protagonista, nunca tinha visto. Aí, galera, se vocês quiserem Faz abrir aqui. parte. Ó, só vou falar um negócio, Vitor. Não, agradeço todo mundo que tá aí participando. Eu já vi que tem perguntas aqui do Lucas Kikuchi. Pô, o Lucas Kikuchi, ele fez o curso. Olha lá, ele tá aí assistindo, É, legal. Mas assim, antes de responder, gente, podem colocar aí aqui no chat que eu vou fazer o seguinte, eu acho que a minha internet voltou. E aí eu vou voltar aqui o Wi-Fi, que aí vai ser mais rápido. tá, E só que eu acho que talvez eu caia aqui do Teams. Se eu cair, eu entro de novo. Peraí. tá bem, tá bom. Se ele voltou. Eu vou pegar desde a primeira pergunta aqui que eu já vi que tinha. Voltou? Voltei. Aí, agora Ah, sim, o legal. Wi-Fi voltou. Ah, melhora um pouquinho. Agora eu posso compartilhar até o vídeo aqui. Boa. Fica mais Legal. Você fácil. quer passar o vídeo? Pode ser, vamos lá, vou passar o vídeo aqui. Na verdade, eu nem tinha falado do vídeo da apresentação, Uhum. mas era mais com relação a isso. Eu vou mandar o vídeo aqui que fica mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, não, mas tá sem áudio, pô, não vai adiantar nada. Esse daqui é importante áudio. Eu vou mandar o link do vídeo, que aí vocês podem acessar por aí, mais fácil, cara. Legal. Depois Ó, se esse aqui, você puder mandar os links de todos os seus comentários. Fui anotando alguns aqui, mas se você quiser mandar a lista, depois divulgo com a galera. Eu anotei vários aqui que eu ma- vou compartilhar. mando tudo. Ó, esse link que eu mandei agora aí é relacionado ao último vídeo que eu não apresentei. E este outro link é aquele primeiro vídeo do Patrick Lafayette no começo da apresentação que estava sem áudio. Então, Legal. foram os vídeos aí que eu apresentei. Depois eu compartilho também a apresentação. Agora, vou responder a pergunta do Lucas, do Kikuchi ali, que é aquela do... Ó, por onde se começa a conscientização da empresa para a acessibilidade? Cara, Lucas, assim, é muito particular de cada empresa, né? Mas eu posso dizer o seguinte, se não fosse a resiliência de verdade, eu já teria chutado o balde lá no Itaú, já teria saído.
Porque o real é que, assim, você tem que começar com... Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser uma guilda, mas tem que ter alguém interessado no tema. E a partir daí, esse alguém interessado começar a levantar as informações necessárias. Por que precisamos fazer? Por que precisamos falar? Né? Como vamos fazer? E aí você vai juntando essas pessoas, esse time, essas informações, para quê? Para você levar para os stakeholders, para os gestores, e aí você vai subindo de estágio ali na empresa para conseguir ganhar o volume, para conseguir ganhar a autonomia, para você conseguir trabalhar o tema. Vou dar um exemplo no Itaú. Lá no Itaú, a primeira vez que eu apliquei acessibilidade foi em 2012. Em 2012 eu comecei a fazer os projetos por conta da culpa. Lembra daquela pirâmide da culpa, né? De todo o processo que você vai fazer até chegar na inspiração? No meu caso foi a culpa porque eu estava no lançamento do Itaú.com.br do site, na equipe, né? Eu estava no lançamento, e aí eu fui participar de um evento que é o Front-End Sampa, né? Um evento de front-end. Nesse evento, o Horácio Soares e o Clécio Bacchini, que hoje são amigos, mas na época eu só estava assistindo, eles meteram o pau no site do Itaú, eles chegaram com a apresentação assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu, o Itaú acabou de lançar um novo site e adivinha, ele não é acessível. E aí, pô, não sendo acessível, eu tomei porrada, fui para casa com aquela dor, com aquele sentimento de culpa, achando assim, não é possível, por que eu não falei de acessibilidade, por que eu não pensei em acessibilidade? Aí, consequentemente, aquilo fez com que eu entendesse e começasse a compreender a aplicação e necessidade do dia a dia. Só que eu não entendia nada do que fazer e como fazer. Eu fui estudando. Quando eu vejo as pessoas com as dúvidas hoje, são as dúvidas que eu tive naquela ocasião. A minha diferença com as pessoas que estão começando a tratar o tema é essa. É o tempo que eu estudei o tema e o tempo que eu fui aplicando nos projetos. Mas o entendimento, a compreensão, o não entendimento, posso garantir que é exatamente igual. Aí, uma vez que você compreende esse cenário, você começa a estudar o tema. E aí você vai correndo atrás. Aí 2012, passou os anos, 2014, 2018 foi quando a minha gestora, dentro de UX já, ela me colocou como ponto focal de acessibilidade dentro do UX. Foi só a partir daí que eu consegui dar vazões internas, e então há quase 3 anos eu estou no Itaú atuando exclusivamente com foco em acessibilidade, mas você percebe que você vai passando tempo, você não consegue ter uma valorização, e só agora, vou dizer exatamente hoje, um pouquinho antes, eu estava tendo um papo com o meu superintendente hoje à tarde, porque a gente vai levar e vai fazer uma apresentação para a diretoria executiva de 2012 para 2020, gente. Tipo assim, não é rápido, não é fácil, não, é um processo. É claro que isso vai variar de como está o seu time e qual que é a disposição que a empresa tem para falar sobre isso e de você mesmo, né? Porque o que você vai ouvir de não no meio do caminho, isso não é importante, isso não é relevante, cara, não está escrito. Não O tá no importante é backlog, que né? não Ah, não está no tá no backlog, e backlog aí aqui. vai. E aí vai. Então, assim, é um processo e vai variar de empresa para empresa. O que eu posso ajudar vocês, e nesse ponto eu vou ajudar agora, é o seguinte: tem um link, tem um conteúdo do W3C, sempre o W3C, né, que vai trazer, que você pode, tipo uma receita de bolo, estou mandando aqui agora. Literalmente, como você planeja e como você gerencia a acessibilidade, desde a etapa de iniciação, passando pelo planejamento, indo para a implementação, indo e chegando até na sustentação de tudo aquilo que você está desenvolvendo. Então, é literalmente uma receitinha de bolo aí que você vai seguir um padrão. Vai agilizar bastante o seu processo. Legal. A W3G é meio que um parâmetro, assim, né, para fazer um baseline sobre esses primeiros passos da abordagem de acessibilidade, pelo que você comentou, né, Marcelo? A WCAG, ela é o básico. Vamos dizer que ela é o arroz com feijão. Tipo Uhum. assim, você seguir a WCAG, você vai garantir que o seu conteúdo esteja acessível tecnicamente falando. Mas aí a gente pode evoluir os cenários. Lembrem do último exemplo que eu mostrei, da Booking.com, por exemplo. Ou os carrosséis lá da Amazon e tudo mais. Tipo, aquilo são decisões baseadas em testes de usuários. Em algum momento eles perceberam que os carrosséis eram ruins e eliminaram os carrosséis.
Em algum momento a Booking.com percebeu que dava para melhorar a interação ali do campo de formulário. Então, pensando em um usuário que utiliza teclado. Então, você tem que levantar e pensar nessas possibilidades. Essa é a dificuldade, porque a WCAG é importante seguir. Não estou dizendo que ela não é importante, pelo contrário, ela é muito importante e você tem que ter um norte inicial. Só que uma vez contemplado a WCAG, você precisa evoluir, né? Então a Sim. WCAG é o seu arroz com feijão. A Eu, partir daí você evolui. eu acho que isso vem muito de encontro com o contexto que a gente enfrenta quando você está implementando o time de UX, né? E a gente fala, defende Isso. muito, os processos, o framework. Gente, vai muito de acordo com o seu contexto. Esse é o que nem você falou, o feijão com arroz. É o kickoff. Dali em diante vai ter, mano, vai ter vários contextos, cenários, abordagens, dificuldades que não está contemplado no guia ali básico que você vai enfrentar, né? Às vezes até a galera, pô, até quando vai que nem você citou o Material, né? Vai estruturar o Design System, olha o Design System do Google. Cara, vai ver o tanto de tempo que os caras demorou para estar desse jeito, que nem você. Olha o tanto de tempo que você demorou para ter a maturidade e estar com a autoridade e a robustez que você acredita ser Uhum. necessário. Então, aqui a mensagem é começar, né? Perfeito. É isso Começa a aí. fazer, começa a aprender, leva o Marcelo na sua empresa para ajudar a fazer, faz o curso do Marcelo, que vai ajudar muito para você contextualizar isso dentro das empresas. O Lucas Kikuchi, ele é designer da minha equipe aqui no Pra Valer, inclusive. Ah, Ele é um tá, cara que entendi. defende muito isso. A gente defende, né? Poxa, o nosso contexto é de alunos. E tem coisa que mais valoriza a entrega de valor de um produto e serviço voltado à educação do que a acessibilidade? Poxa, imagina, né? Como isso é incomensurável, é até intangível você fazer isso. Isso está empregado nos valores da empresa, tanto do Pravaleiro quanto de qualquer outra empresa. Basta a gente começar. Para começar, basta começar. Deixa eu pegar outra Exatamente. uma pergunta. Você vai falar alguma coisa? É Não, que a galera tá na eu ia pergunta. justamente pegar uma pergunta aqui, que depois da Lucas teve uma da Love Live. Laina. Isso aí. Laina. Se eu tô falando errado, Laina, me perdoe, tá? Porque, inclusive, tem um Lainá. detalhe, tem um negócio legal. Não sei se todos viram, o LinkedIn lançou recentemente uma ferramenta para pronúncia do nome. Cara, isso é fantástico. Porque, assim, por exemplo, Olha só. Lainá ou Laina, né? Sinceramente, eu não sei, desculpa se eu estou falando errado. Mas a ferramenta é para isso. E pensa assim, o LinkedIn é uma ferramenta global. Quantos nomes gringos, né, de outros países assim que você confunde a pronúncia? E lá tem a forma de você colocar a pronúncia correta. Que Tipo, por legal. exemplo, Marcelo é Marcelo. Eu coloco lá e aí a pessoa que estiver ouvindo em outro lugar não vai chamar Marcelo ou alguma coisa do gênero, né? Isso é bem bacana. Enfim, a pergunta dela isso tem tudo a ver com acessibilidade, tá, gente? Por isso que eu fiz a acessibilidade, ela contempla tudo. Facilitar o acesso à informação, previsibilidade das coisas, tudo isso tem a ver com acessibilidade. Perdoa se tornar repetitivo. Cheguei atrasado. Dicas para começar o projeto de descrição para voice-over similares. Então, existem diversas ferramentas. Se você colocar no Google, por exemplo, assim, como usar um leitor de telas, ou no YouTube, né, utilização do VoiceOver, ele vai te mostrar como funciona os leitores de tela. E o próprio VoiceOver tem um tutorial. Se você falou VoiceOver, então estou falando só dele, né? Você vai no Mac, por exemplo, vai lá em Preferências Sistema, Acessibilidade, VoiceOver, e aí você tem um link tutorial. É um tutorial que você faz em meia hora e você já pega todos os comandos básicos ali para navegar. Esse é o primeiro ponto para você entender como funciona o leitor e a partir daí começar a desenvolver. Agora, você não precisa descrever especificamente falando, porque se você fizer semântica de código como eu mostrei na apresentação, né, aí talvez não seja você ou o desenvolvedor que estiver junto com você, você vai conseguir atender os padrões de acessibilidade. Então, você só precisa forçar leituras em alguns momentos. Por exemplo, um texto alternativo de uma imagem ou alguma coisa do gênero. Mas, no geral, é dessa forma que você acaba Para quem não entendendo. entende, para quem não conhece, Marcelo, o que é voice-over? Boa. O VoiceOver que a gente está falando é o leitor de telas. Então, assim, o leitor de telas ele não lê apenas o site, tá? O leitor de telas ele lê o sistema operacional como um todo. Então, o Legal. VoiceOver já está no Mac. Quem compra um Mac já vem com ele e qualquer device da Apple, por exemplo, seja Apple TV,
seja o Apple Watch, o iPhone, qualquer device da Apple já tem o VoiceOver embutido. Aí quem Legal. compra o Android, um celular com Android, tem o TalkBack, que já vem também no celular. E já no Windows, você tem um que já vem no Windows que chama Narrador, que eu não recomendo porque ele é muito ruim. Ah, vá. Mas Não aí. recomenda nada da Microsoft, que é isso. Não, mas por Então incrível que você tirou. pareça. Então, mas por incrível que pareça, a Microsoft ela ainda tem uma boa atuação com acessibilidade. E ela é referência à acessibilidade ainda em vários pontos. Ela peca em diversos aspectos. Mas do ponto de vista de acessibilidade, ela acerta em muitas coisas. Aí nesse caso, só que no caso do narrador, não. O narrador desconsidere mesmo, É esse é ruim ruim mesmo. mesmo. É ruim Esse mesmo. é ruim mesmo. Mas aí é só instalar um que eu vou jogar no chat aqui que chama NVDA. NVDA, que Legal. ele é open source, ele é aberto, e assim vai. Ó, antes de. Eu tenho umas perguntas aqui Manda. anteriores, mas é que eu acabei de mandar o Eu mando. NVDA e eu vi o Leandro Ó. falando do selo da prefeitura. Ah, Cara, acho que ele só mandou o link, né? eu vou fazer o seguinte, ó. Não desconsiderem esse selo, porque ele é literalmente para inglês ver, tá? Tipo assim, eu conheço todas as pessoas envolvidas na criação do selo, na contextualização do selo. Para quem não sabe, é um selo que a prefeitura criou e desenvolveu para mostrar que o conteúdo de sites são acessíveis. Mas vamos fazer uma análise aqui. Para que eu preciso ter um selo para mostrar para as pessoas que dependem de acessibilidade que eu estou acessível ou não? A pessoa que depende de acessibilidade, ela vai saber se estou acessível ou não utilizando um recurso de tecnologia assistiva. Usando. O selo é para quê? É para inglês ver, é para mostrar para as outras pessoas, falar assim, olha, meu site é acessível. E, no entanto, não garante nada de acessibilidade aquele selo. Né? Então, aquilo ali é literalmente uma forma da prefeitura arrecadar um dinheiro, porque para eles colocarem o selo tem que pagar Isso uma aí. taxa e tudo mais. Gente, de verdade, ignorem. Eu não sei quanto tempo você desenvolve, mas se você for das antigas, você vai lembrar dos selinhos que tinha nos sites, né? Meu Uhum. site é compatível com o W3C, Internet Explorer. É, site Mano, blindado. não faz sentido nenhum, gente. Isso aí é só para inglês ver. Inclusive eu trabalhei em um case de uma grande, gigantesca marca que eu não vou citar o nome, mas eu já trabalhei que corri atrás disso, né? A culpa nem era da empresa, né? Mas porque era na época que lançou a lei do Ministério Público, etc. Eles correram atrás para ter o selo para que aquilo ali não fosse multado, né? Tipo, etc, né? A respeito. Mas quando a gente foi fazer teste, assim, tipo, não dava. A gente foi fazer os testes de usabilidade com um projeto, era um projeto gigante, era um e-commerce. E não dava, não tinha contexto ali. Fala, putz, então o selo né, enfim, né, Isso. sem mais delongas, para bom entendedor, pingar a letra, para que serve o selo, né? É Mas, isso aí. ó, tem uma pergunta aqui lá do começo, ó. Será da Carolina Toad Palhano. Acho que é italiano, né? Desculpa se falei errado. Mas Não, será que ela falou ali embaixo e falou que é Carolina. Carolina. Caroline Toad, beleza. Aham. Será que dá para aplicar o conceito da pirâmide começando por outros exemplos para inspirar e ser efetivo no dia a dia? Sim, na verdade você consegue. O exemplo da pirâmide, ele é assim, ele é genérico, né? Ok. Mas como qualquer tipo de pirâmide que existe hoje, que você tem uma base, você tem o topo, ela é um padrão. Assim, não necessariamente vai se aplicar a todas as situações, mas sim, você pode utilizar. Eu gosto demais de utilizar esse padrão porque torna tangível o entendimento desde o começo do processo. Como você começa a falar de acessibilidade? A partir da culpa. Cara, você se sentiu culpado, a partir daí você vai evoluindo. Junto com a pirâmide, vou fazer até. Junto com a pirâmide, tinha um link de referência, né? Que é da onde eu peguei o conteúdo e tudo mais. Eu vou jogar aqui no chatzinho também, Legal. que você vai ter acesso ao material do Jared Smith, que é uma referência em acessibilidade no mundo, e é um artigo que ele falou da pirâmide de uma forma mais rica do que eu explicaria aqui, entendeu? Legal. Um conteúdo mais completo. Mas sim, você pode utilizar a grosso modo em qualquer projeto que você quiser, em qualquer momento.
Tem um detalhe. Você só vai conseguir entender onde aplicar de uma forma melhor quando você tiver os contextos de uso das situações. Que assim, às vezes eu vejo muita gente falar assim, que nem o Vitor tá falando, mas o Salles é a puta referência, entende muito do assunto. Mas de verdade, gente, assim, eu tenho um background técnico, eu me formei em técnico e processamento de dados, aí fiz o meu curso de desenho industrial, então aí aí eu entrei e atuei como front-end em diversas empresas. Então eu sou designer, mas eu tenho um background técnico. Então esse background técnico me ajuda bastante a compreender as situações também de aplicação e tudo mais. Então às vezes a dificuldade das pessoas, dos designers principalmente, está aí. A ausência do background técnico, né? Tipo, sabe aquela pergunta do tipo, designer precisa saber programar? Cara, não entre nessa discussão, porque enquanto você está discutindo, a outra pessoa está lá aprendendo. É isso que É filosófico. filosófico. Se você acha que é importante, vai e aprende, cara. Não fica nas discussões, entendeu? Se é importante para você, vai lá. Por mim, eu falo, o meu background de tecnologia, ele me ajuda demais como designer, né? Então, Você consegue ter mais embasamento no que você vai fazer, né? Você consegue, Exatamente. enfim, você consegue defender muito melhor a partir do momento que você tem um skill multidisciplinar. Você se aprofunda em algo, né? Você tem uma profundidade em algo, mas você tem a compreensão do 360. E o UX também é isso, né? Senão você vai tomar paulada o tempo todo. Cara, tipo, você vai falar A e o cara vai falar B, e no final das contas quem vai decidir é o crachá maior. Para combater isso, né? Você vende. No Itaú você deve ter enfrentado algumas barreiras anos atrás. Hoje, com o superintendente que tem lá, que é muito bom, aliás, acho que deve estar bem mais tranquilo. Mas Não, na verdade, nem é assim, nem é isso. Na verdade, assim, discussões de negócios e discussões entre equipes, você vai ter independente do tamanho da empresa. E aí é o que você sim, falou. total. A argumentação ela tem que ser baseada, tem que ser fundamentada, e quanto Exato. mais você conhecer do cenário como um todo, Sim. mais fácil vai ser você lidar com a situação. A gente está falando de acessibilidade, mas se vocês trocarem acessibilidade por qualquer outra palavra aí do dia a dia, Vai cara, ter que é defender isso. igual. Você tem que ter É isso. propriedade, né? Por isso que a gente está trazendo, que nesse evento, a gente podia trazer vários cenários dentro da empresa que eu estou, né? Para quem não sabe, eu sou coordenador de UX no Pra Valer. Mas, poxa, a gente tem que primeiro contextualizar. Vamos colocar a galera dentro da mesma página. Uma coisa importante que você trouxe, que eu particularmente não sabia, e antes de conversar com vocês também pecava, era sobre a acessibilidade que tem a ver com deficiência, e não é, né? Ou sobre o nível de dificuldade. Eu estava até falando com a Pio, não sei se a Amanda tá aí, a respeito aqui, eu estava falando com ela que ela curte o tema, né? Eu falei, meu, depois você vê o vídeo, cara, não é tão difícil fazer. Não é um bicho de Exato. sete cabeças fazer. Entenda, faz uma imersão sobre aquilo. E óbvio, tenha resiliência e empatia. Né? Só assim que você consegue defender qualquer tipo de coisa em qualquer tipo de empresa. É isso Certo? aí. Ó, tem uma outra pergunta aqui da Caroline. Você já trabalhou em algum projeto ou processo que a acessibilidade não bastou para tornar o conteúdo ou produto realmente atingir todas as pessoas? Ih, eu não É, entendi. não, é que assim, se eu já trabalhei em algum projeto que eu precisei fazer algo além, né, da acessibilidade para fazer com que o projeto fosse inclusivo para as outras pessoas. Ah, tá. Nesse, Sim. nesse caso, Caroline, né, Caroline. né, eu vou até responder junto com a outra, que você perguntou se tem algum hack ou dica que estimule para que garanta o acesso, né, das informações. Primeiro, vou responder de trás para frente. Não existe um hack, não existe almoço grátis. Se você quiser fazer Legal. de fato, se você quiser fazer bem feito, você vai ter que ter um trabalhão. Tem até um artigo, eu vou compartilhar uma entrevista que eu fiz recentemente com o pessoal do Movimento Web para Todos. Eu não sei se você conhece, mas é bem legal o material deles. E aí o que acontece? A entrevista era para falar sobre automatização de acessibilidade, se é possível fazer ou não. Existem ferramentas no mercado, eu não vou citar o nome aqui, vocês vão descobrir por conta própria, que eles vão chegar com dois pés no peito na empresa de vocês, falando assim, cara, instala esse plugin aqui que seu site vai se tornar acessível automaticamente. Não caiam nessa, por favor. Não existe isso. Então, a entrevista que eu dei está aí, Acho para que quem eu sei quiser se quem é. interessar.
É, Acho que eu sei plu- tudo que é. é plugins que inserem aquelas barrinhas de acessibilidade, ou a pessoa vai ter que. Cara, não funciona, não funciona. Você tem que fazer de forma bem feita. E aí, Vaca não fazer. dá leite, né, mano? Vaca não Exatamente. dá leite. Não, Você tem que ir lá tirar. exatamente. E aí você tem a questão desse outro link que você está passando, da outra pergunta, que é relacionado ao processo além da acessibilidade. Aí eu vou te trazer um paralelo, tá? Eu participo de muitos projetos lá no Itaú com diferentes visões. Eu não participo diretamente dos projetos, porque a minha atuação é mais como consultoria para todos os projetos, tá? Mas o que acontece? Eu posso te garantir que a acessibilidade caminha numa estrada paralela à diversidade e inclusão. Então, por exemplo, quando você trabalha com formulários e você vai trabalhar com questões relacionadas à inclusão, principalmente coisas relacionadas a gêneros, né, diferenciação de gêneros, isso não tem a ver necessariamente com a acessibilidade, tem a ver com a forma como você conduz o seu formulário. Só que, ao mesmo tempo, todas essas questões estão caminhando junto, porque nada impede, por exemplo, de você ter um usuário transgênero cego, por exemplo, entendeu? Então, começa a fazer mescla de todas as situações. Então, você vai ter que adaptar o seu conteúdo. Mas, entenda que são coisas diferentes. Elas caminham em estradas paralelas, mas são coisas completamente diferentes umas das outras. E talvez uma pessoa sozinha não compreenda, né, o que fazer para todos. Vai ter que envolver especialistas em cada um dos temas aí no seu projeto. Exatamente. Uma pergunta que eu tenho aqui, que eu até notei, Marcelo, o que do seu ponto de vista a gente precisaria defender do ganho de aplicar acessibilidade e do ganho para o negócio? E até descendo um pouco a camada do ganho do produto. A gente sabe sobre o atributo de posicionamento, né? Uma empresa que é acessível, uma empresa que não ignora, uma empresa que é inclusiva, ela tem uma valorização de marca. Isso pode ser dentro de um OKR muito bem macro, né? A valorização da marca, contexto da marca. Mas aí se a gente desce para os KPIs ali, dos KRs ali, o que você acredita que seria, poxa, para metrificar o ganho para o produto e o negócio ao aplicar acessibilidade? Tá, porque aí você começa a entrar na questão mais relacionada à experiência, né, mesmo, e usabilidade de fato. Da mesma forma que você tem como metrificar o comportamento de uso dos usuários, né, você tem como avaliar, na verdade, através de ferramentas, não necessariamente de um GA da vida, mas pode ser utilizado ali testes de usabilidade, né, testes AB. Então, todos esses tipos de situações padrões que você utiliza para uma avaliação de usabilidade, elas são adaptáveis à acessibilidade. A diferença é que, no caso da acessibilidade, a pessoa pode estar usando algum tipo de tecnologia assistiva, por exemplo, um leitor de telas. Umas pessoas às vezes me perguntam, falam assim, Salles, pô, e se eu medir quantos usuários estão usando leitores de tela ali? Cara, isso é métrica que não serve para nada, tá? É literalmente uma métrica de vaidade, literalmente falando, porque Legal. isso não vai te trazer nenhum benefício, nenhum ganho. Não importa você saber quantos usuários estão utilizando o produto, que é quase aquela pergunta da Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Será que eu não tenho um público hoje que depende de acessibilidade justamente porque o meu produto não é acessível a esse público? Então, é uma coisa que tem que ser trazido ali para as discussões e não pode ser esse dado não pode ser o motivador para vocês aplicarem acessibilidade. Essa é a Exato. questão. Então, a sua motivação, ela tem que ser outras, né? Primeiro ponto está na lei, vocês vão ter que seguir por conta da legislação. Só que isso não deve ser Já é o levado em consideração. top-down, né? Já assim, Já é ó, o top-down. se quiser Isso. um top-down, tem. Mas a gente Tem. pode ir pelo amor. Se quiser o amor, Isso. tem também. Aí eu vou para o segundo ponto. Plataformas de ensino. Né? O Pra Valer, vocês estão desenvolvendo um material que facilita o aprendizado. É isso, não é isso?
Não, o ProValer é uma Não. plataforma de financiamento estudantil, Ah, né? não. Tá. Financiamento estudantil. Isso. Então, de qualquer forma, vai servir para todos os estudantes. Vocês não sabem necessariamente qual é o estudante que vai precisar de um apoio para esse tipo de financiamento. Então, levando isso em consideração, não pensem se você, será que vai vir um estudante surdo e utilizar? Não, não é será. Tipo, disponibiliza os recursos e fatalmente eles aparecerão. É isso que acontece. Exatamente. E aí, Porque enfim, senão e é aí, aquele famoso exemplo, né? Poxa, eu não vou colocar. Eu tava até falando com você, lembra quando a gente comentou no grupo que mandou uns áudios? Tipo, poxa, por que será que eu não vou gastar dinheiro para colocar um elevador aqui na minha academia ou no meu prédio para acessibilidade, né? Para garantir a acessibilidade, porque não tem ninguém que usa. Peraí, talvez não tenha ninguém que usa porque não tem. Aí é isso. vem o ovo ou a galinha primeiro. Fala, cara. Ninguém vai até a sua empresa, ninguém acessa os negócios da sua empresa, etc., né? Ou acessa o seu prédio, porque não tem. Então o cara ele vai bater e voltar e talvez é um ponto cego. Você nem tá vendo que aquele cara, aquela Exato. pessoa foi lá na sua porta querendo adquirir o seu produto, o negócio, o serviço e às vezes foi embora simplesmente porque não tem. Então o lance é abra a porta, não crie Exato. barreiras, crie pontes. Acessibilidade é isso. Aí a galera vai começar a passar pela ponte. Se você esperar ficar uma montoeira ali pedindo para passar, adquirir o seu produto, o que pode acontecer? Que nem os cases que você trouxe. Legal, alguém pode denunciar, gerar multa. Toda a E, grana que a empresa vai gastar em cima daquilo, pagaria 10 projetos com vocês, até com pessoas trabalhando em cima disso, fora o quão prejudicial é para a marca. Poxa, se tiver exato. alguém falando, né? E eu falo no contexto generalista mesmo, né? Alguém falando, poxa, eu não consegui acessar determinado aplicativo, etc, etc. O quão mal para a marca é aquilo, o quanto de esforço e investimento você vai ter que fazer para converter isso, É né? isso E aí. quando você fala, aquele velho ditado, para você pluralizar uma bad news ali, algo falando mal, é super rápido. Para você edificar uma marca no mercado é extremamente difícil. Uma pessoa bem satisfeita, ela não sai falando para todo mundo que está satisfeita. Agora, uma pessoa insatisfeita, ela é uma bomba na palma, né? Ela fala para mais 10, esses 10 para mais 10, e vai dar um baita de um trabalho para restituir o valor da marca por trás de um simples a aplicação que é o que você defendeu aqui. Esse é o meu É ponto de isso aí. vista, né? Não, mas na verdade não é só o ponto de vista, não. É assim, é a real. Tipo assim, não adianta você tapar o sol com a peneira, ou tipo, o que eu falei. Pô, para que eu estou fazendo acessibilidade? Eu estou fazendo para as pessoas utilizarem o meu produto. Eu não estou fazendo para atender compliance. Por isso que eu falei que da entrevista ali, não adianta você pegar um plugin, colocar no site, meu site está acessível. Ou o selo que a gente falou. Vamos botar o selo, vamos validar, tal. Não, isso gente, é para inglês ver. O que importa é você ter o produto verdadeiramente acessível. Mas puta, isso vai demorar. Tudo bem, não tem problema demorar. O que importa é você Exato. fazer o negócio bem feito ali, né? Tipo, o que equivale a uma caminhada de 5.000 quilômetros é o primeiro passo, né? Começa, dá o Isso, primeiro passo e depois você vai conquistando. É que nem você, ó. Anos depois, você olha para trás, poxa, olha o tanto de coisa que você conquistou aí, né, ao decorrer desse tempo e cabe a gente também, acho que tá na nossa mão, né? Tá na é nossa isso aí. mão levar isso para as squads, levar isso para a empresa. A empresa às vezes, poxa, se coloquem também no lugar dos líderes, galera, tipo, o tanto de coisa que essa galera vê, né? Então, tipo, eu penso que aqui a gente não ir no instinto de provocação, mas sim de parceria. A gente tem que ser Perfeito. parceiro da empresa. Às vezes a empresa nem sabe do que a gente está falando. Leva para Exato. eles, faz uma apresentação, fala, olha o ganho que a gente tem, olha o tanto de pessoa que tem no Brasil. Se a gente for falar no contexto Brasil, e na próxima década, não sei, a gente vai ser um dos países que mais vai ter a população idosa. É capaz de ter Isso. mais idoso do que pessoas da nossa idade ali, né, de 30 anos e tal. O Não, Marcelo sem já tem uns dúvida. 40, mas eu tenho 30. Eu, eu tenho 42. Você não tem cara de novinho, não. Caramba, 42, eu quero estar assim com 42, cara. Eu tenho 22. 42. Tá vendo só? Ó, eu vou.
eu vou responder a última pergunta aqui, Vitor, porque também eu preciso Porque tá jantar aqui, tarde e é né? 2 horas de entrevista aí, cara. Beleza, Isso. manda ver. Eu vou mandar a última resposta aqui, que é para Laina, ela mandou o jeito certo ali, né, antes, Laina, né? Então, assim, ela perguntou o seguinte, ó, quando falamos sobre acessibilidade, tem muitas coisas sobre os As. Sobre as leituras de tela, possui algum manual específico para peculiaridades de epilepsia, limitações cognitivas, físicas, etc. Então, Laina, você, na verdade, você vai ter materiais específicos para todo tipo de conteúdo. Então, por exemplo, para deficiências cognitivas, o próprio W3C tem um grupo de trabalho chamado de COGA, que é Cognitive Accessibility do W3C. E aí eu estou linkando aqui no chatzinho para vocês terem acesso a esse material. Um outro material muito rico é desenvolvido pela Thalita Pagani aqui no Brasil. É um trabalho de mestrado dela e ela criou um projeto chamado Gaia, que é um conjunto de recomendações para pessoas com autismo. Então, tem um material, é Legal. muito rico também. E a Thalita, inclusive, ela fazia o curso comigo, né? A última edição ela fez esse final de semana, ela não vai fazer mais porque ela estava precisando descansar, ela estava meio de saco cheio de trabalhar o tempo todo, né? Principalmente na pandemia, então ela pediu um tempo. Então, acho que as próximas turmas aí vai ser somente eu, mas enfim, a Thalita é uma pessoa para seguir também, ela tem um conteúdo bem legal, tem um livro, o livro também tem esse mesmo nome, Gaia, procurem pelo livro dela. E que mais? A parte de deficiências. É, é importante dizer, independentemente de ter os conteúdos, você pode ir procurando, você vai ter muito conteúdo. Se você procurar pelos nomes de tipo de deficiência, vai achar muita coisa, mas não foquem nas deficiências especificamente falando. Porque se você focar no tipo de deficiência, você vai ter um range tão grande, que, cara, você não vai ter fim. Você não vai finalizar o seu projeto. Então, foquem nas documentações existentes, foquem no WCAG. O No WCAG ele básico, já né? traz no básico. E a partir daí, vai ser a evolução de vocês. Tipo, comecem a chamar pessoas com deficiência para realizar os testes de usabilidade com foco em acessibilidade. Dica para os testes: não criem exercícios e atividades e tarefas específicas para esse tipo de público. Mantenham as tarefas exatamente iguais. O que muda é o processo, né, para você fazer o teste, mas a tarefa em si, por exemplo, como eu faço login aqui no site? Como você faria login aqui no site? Uma tarefa super simples. Essa pergunta, ela tem que ser feita para qualquer tipo de pessoa. E, por exemplo, a pessoa que utiliza uma tecnologia assistiva vai navegar usando a tecnologia assistiva. Qual é a dificuldade de vocês nesse caso? Preparar o ambiente para que ela consiga utilizar a tecnologia assistiva de acordo com o que ela queira utilizar. Então, a dificuldade está aí. Mas a tarefa em si é exatamente a mesma, porque é aí que vocês vão identificar os problemas. E a partir daí, evolução. Isso aí. Então, galera, acho que o Marcelo, a gente já está aqui em 2 horas e 20, né? Já usou e abusou do Marcelo. Lembrando que eu deixei o link do curso do Marcelo aqui do lado, na Mergo. Muito bom. Quem quiser se aprofundar no assunto, poxa, contrata, vai lá fazer o curso para falar com o Marcelo. Marcelão, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Você vai poder compartilhar essa apresentação, o link da sua Pode apresentação? deixar, eu te mando Legal. sim. Mando Porque para você. eu vou puxar aqui a gravação, aí eu vou publicar numa conta que eu tenho no YouTube e eu divulgo nos grupos aí, galera. Aí, gente, compartilhem sem hesitações aí esse conteúdo. Agradeço demais a presença de todo mundo que esteve aqui. Vou compartilhar os links, vou compartilhar o vídeo aí, que é uma baita de uma aula que o Marcelo dá 0800, né? Aproveitem antes que ele vire aí um youtuber que vai Ó, cobrar muito para confesso, fazer. confesso que é só uma pincelada, tá, gente? É, Porque, meu, isso tem aí. muita coisa para vocês correrem atrás aí. Demorou. Então, ó, se quem quiser correr atrás, faz o curso, né? Que não tem Também. almoço grátis. Não tem almoço grátis. Beleza, cara? Muito obrigado pela presença. Obrigado, galera. E até a próxima no X-Trends aqui do Provaler. Siga a gente no Facebook, siga a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, acho que a gente não tem, tá? Mas eu vou publicar tudo aqui e valeu de coração. Boa noite, boa janta aí para vocês. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu, Obrigado, até Vitor. Até mais. mais, pessoal. Falou. Tchau, tchau.